Para o verbo. Para compartilhar conhecimento, esse é mais um Empreenda SCcast, galera. Estamos aqui nos nossos estúdios da Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora Master. Chegamos. Obrigado, Filipão. Obrigado, Suelen, toda a equipe. Tudo que você precisar para sua comunicação visual, totens, fachadas luminosas, adesivos, envelopamento de frota, você pode encontrar na Arte Pro. Esse episódio também conta com apoio e patrocínio da Cloud Park, Hub de Mobilidade, uma startup aqui de Blumenau que atende todo o Brasil com gestão de estacionamento. São mais 600 estacionamentos no Brasil, do Rio Grande do Sul ao Acre, né, Felipe? Da maquininha A à cancela. cancela. É isso Tudo que aí. você precisar para o seu estacionamento. E esse episódio conta com o apoio de CDL Blumenau, Câmara de Dirigentes Logista. Obrigado, CDL Blumenau, acreditar nesse projeto. Baita entidade importante aqui da nossa cidade e de todo o estado de Santa Catarina através do sistema, né? E Sebrae Santa Catarina também dispensa comentários. Sebrae que está sempre apoiando o micro e pequeno empresário. Obrigado, Sebrae, por esse apoio estratégico. Também a Rádio Mix 106.3, estamos na audiência da Mix toda terça e quinta. NutriBlu Gastronomia Empresarial, comida transportada, cozinha na sua indústria. PHNX Consultoria Imobiliária, imóveis em Blumenau, região litoral de Santa Catarina. Creativity Digital Hub, a agência que deixa o Empreender SC mais bonito. Se você quiser um trabalho de agência digital, Creativity Digital Hub. E Super Vale Supermercado apoiando este episódio que está sendo gravado num feriado e vai ter comida por causa do Super Vale. Obrigado, Super Vale. Melhor hortifruti de Blumenau e região, tenho certeza, ali na Itopava Central. Acabou? Acabou, graças. Acabou. É E sempre bom, hoje- mas tira o fôlego, né? Hoje, Felipão, a gente tá com um cara bastante especial, né? Um podcaster. De aqui verdade, é uma Blumenau. honra, né, É cara? uma honra. ter esse- Seja bem-vindo, Cantone, André Cantone, do Blumencast. Obrigado, cara, por Cara, ter topado sim. conversar com a gente. Eu que agradeço, Felipe, João Paulo. Para mim é uma satisfação, uma honra muito grande. Confesso que eu já aprendi bastante só nesse tour que eu fiz aqui pela Arte Pro. A gente Legal. já conversou bastante sobre business, já levo algumas lições para casa aqui. Eu acho que, na verdade, quem vai aprender aqui sou eu, né? E, cara, é dizer também que é um dos principais aspectos do empreendedor, já que a gente, né, tá falando sobre empreendedorismo aqui. É isso, né? Não existe dia santo, feriado, dia útil ou não útil. A gente tá aqui, tá Exato. trabalhando, né? Até chegar aqui na gravação, a gente estava trabalhando em casa também, editando e tudo mais. É verdade. E vocês e nós aqui estamos aqui para gravar esse episódio e tentar trazer um pouco mais de inspiração para quem tá nos escutando, né? Legal, aí. cara. Essa reflexão bem importante, né? Até para quem tá em casa, né? Então, não adianta, se você fica só esperando o feriado, não adianta de nada. O feriado tem que trabalhar também até conquistar os teus objetivos, A né? gente costuma falar, né? A gente descansa quebrando pedra, né, cara? Então é isso aí, cara. Tem que o tempo É todo tá verdade. otimizando o tempo, né? Eu quero verdade. registrar a presença da Voz da Consciência também Boa, aqui. A exatamente. Joyce está ali atrás das câmeras. Já fazendo uns bastidores aí pra gente postar também no Blumencast, É, marcar o legal. Empreenda. Tamo junto. E daqui a pouco a gente traz ela para fazer uma participação aqui Ela vai também. fugir, ela vai fugir. Ela detesta os microfones e as câmeras, cara. Por isso que é a voz da consciência, né? Ela só no áudio aí. Ô, Cantônio, acho que a gente podia começar esse bate-papo. A gente, óbvio, o mote, né? O Filipão, enfim, se tiver alguma pergunta também, mas a ideia é falar Tempo. sobre empreendedorismo, negócio e tal. Sim. Mas eu queria, primeiro que tu respondesse assim, a primeira pergunta que eu pensei em fazer para ti foi essa, né? Hoje, o seu negócio, o seu empreendedorismo, a sua empresa é o podcast, você é um podcaster, você sobrevive disso especificamente? Sim. Aí eu tenho duas respostas, tá? Nós sobrevivemos do negócio Blumencast hoje, mas nós não somos especificamente ou exclusivamente um podcast, né? Nós nascemos um podcast, Aham. mas hoje a gente é youtuber, digamos assim, né? Aham. Porque a gente produz muito conteúdo pro YouTube, não só o podcast, mas alguns vídeos autorais, históricos da cidade de Blumenau. Eu sei porque eu vejo. Eu acho muito legal todas as tuas contribuições que tu já fez em Legal. outros veículos de comunicação. De vez em quando eu tô lá no Antigamente em Blumenau, vejo uns vídeos do João Paulo, né? Então, assim, a gente tem o podcast, né? Que ele vai em todas as plataformas de áudio, o YouTube, tanto com os conteúdos históricos quanto com os episódios em si, mas a gente trabalha muito forte com a página do Instagram e TikTok, né? Uhum. Colocando alguns conteúdos, obviamente, mais curtos, né? Que faz com que a gente tenha uma audiência maior, uma audiência mais engajada, e com isso a gente consiga atrair patrocinadores, anunciantes, porque a gente decidiu ir por um nicho, que é o nicho local, nicho regional, que é diferente de outros podcasts no Brasil que estão estourados, que conseguem sobreviver ou viver de monetização do YouTube. Isso a gente já sabia desde o começo, que a gente não ia conseguir ter uma monetização exclusiva, viver, né, só da monetização do YouTube. Então a gente, pensando nisso, a gente decidiu
criar receitas através de patrocínios e divulgações. Uhum. Então hoje vamos dizer assim que tu é quase que uma empresa de comunicação. Uma Ponto. empresa de comunicação, de marketing, né? Porque as empresas, elas, através do que a gente mostra da nossa vida pessoal, dos nossos valores e dos conteúdos, as empresas, as marcas querem se associar a esse conteúdo, que é um conteúdo positivo. A gente não traz, digamos, conteúdos negativos, polêmicos, enfim, a gente tenta sempre trazer uma outra roupagem, uma outra forma, uma forma mais positiva, porque a gente quer honrar a história de Blumenau. Então a gente traz esses personagens de uma forma bem interessante. Mas tem um período também para te ganhar essa autoridade, né? Para te começar a fazer esse tipo de divulgação. Sim. Eu acho que o início ali, o podcast, foi um grande Um diferencial, piloto, né? né? Um piloto, né? Foi. De onde surgiu a ideia, cara? Cara, Eu ia então, perguntar, como é que começou Tipo, tu tava o no Blumencast? banheiro e, opa, não, como é que foi isso, tá ligado? cara, quase isso. Foi uma etapa antes, eu acho. Eu tava esquentando a comida, cara, no domingo à noite. Nunca vou esquecer, passando Fantástico, o cara tava nessa, cara. E aí, por que disso? Mas eu preciso voltar um passo atrás pra Claro. explicar, né? Até Eu- se quiser dar uma pincelada na tua vida profissional, assim, Sim, fica à posso. vontade. Até porque não É, tem tempo aí, tá com o pau. Como é gostoso o podcast, né, cara? Isso é muito bom, cara. Então, rapidamente, assim, hoje eu vou fazer 32 anos, dia 28, né? Tamo junto, então. É? Tô com 32 já, mas... Ah, que massa. Mas eu achei que tu ia fazer em maio. Não, eu faço 33 esse ano. mas Ah, tá. boa. Eu Então, tô um pouquinho a mais mesma velho. geração, né? É. E aí, então, eu começo, né, a minha vida profissional como estagiário da Caixa Econômica. Fiquei 2 anos enquanto eu fazia o ensino médio, né? Ali na Caixa Econômica da Rua 7. Depois ali trabalhei como numa empresa de cobrança de veículos. E fiquei 3 anos Só e emprego meio. bom, né? Cara, Só coisa Pen- filé. não, pensa no filé que era cobrar a gente, cara. Era bem complicado. Tirou um pouco da minha saúde. Comecei cobrando, depois virei supervisor de cobrança. Foi bem complicado. Ali eu precisei dos 6 meses mesmo, depois que eu saí, né? Fiquei seguro-desemprego mesmo, full, só descansando, só recuperando o mental, porque era bem difícil. E aí depois eu me vi, um amigo meu falou, cara, tu tens uma veia, tu trabalha hoje com cobrança, mas tu tens uma veia muito vendedora. Tu é um cara muito comunicativo, tu se expressa bem, tu vende uma ideia, tu tem um raciocínio legal. E aí ele fez uma ponte para que eu começasse a trabalhar numa empresa de listas telefônicas, que é a Guia Fácil. Então eu trabalhei lá 5 Caralho. anos, trabalhei lá 5 anos e meio, foi bem assim no final que era? da 2012. A gente era cliente lá, o cemitério era cliente lá. Verdade, com certeza. Só que daí É. era do pessoal do campo, né? Que era o pessoal de vendas externas. Eu a era venda gente interna. Fazia, mas agência, tinha agência lá, Tinha, fazia Google e tal. isso. Mas essa época era lista, né? Então, Não, mas eu tinha tava os na dois. transição. Tinha Não, mas eu tava transição? exatamente na transição. Uhum. Era a Guia Fácil começou a perceber que o impresso tava diminuindo muito a receita e começou a migrar. O digital, o Tu site do trabalhou Guia com o Fácil... Thiago lá? Thiago... Acho que era Thiago, um loirinho. Thiago? Pode ser, não sei. A Mirelle trabalhou lá A também. Mirelle, É. sim, a Mirelle, sim, que até hoje ela também tá empreendendo, né? Ela tá na agência Tá e tal. com o Fernando. Não sei É. se era será que não tá se confundindo com o Fernando? Não sei. Porque os dois são sócios hoje. Pode ser, pode ser. E aí, cara, eu tava nessa transição. Eles têm ainda, né, um site, que é o guiafácil.com, que já Cara, era o Guia legal. Fácil salvava todo mundo. É velho. Sim, verdade. É verdade. Se tu parar, assim, ó, sei lá, a 10... Desculpa, mas tu tocou no Guia Fácil, vamos Isso é falar... uma conversa, velho. Isso que é falar legal. sobre business, né? Tipo, há 15 anos atrás, não, 15 não, menos, uns 10 anos atrás, o Guia Fácil era fonte de telefone de qualquer um na internet aqui, não Sim. era o Google, lembra? Sim, Tu não era entrava no fonte. Google pra pegar o telefone, tu entrava Era na no Guia lista. Fácil, né? Até tu entrava, por exemplo, essa era... Logo depois, um tempo depois, o Google começou a ter a opção de telefone, mano. Isso, como Mas é não que é o Google tinha. Meu Negócio, né? Mas Aí eu me lembro da época Sim. que eu tinha que entrar no site do Guia Fácil. Isso, Sim. E procurar tanto o para telefone. comércio quanto também para residencial, né? É, Tinha, os né? dois, Exatamente, ele publicava assim. E esse era um grande discurso de vendas que eu tinha, porque eu era o interno, né? Eu ligava, né? E aí eu falava, ó, por exemplo, tu é uma pizzaria, tu quer ser encontrado no Google por quem procura pizzaria? Aí eu falava pro cara, digita aí no teu computador, pizzaria em Blumenau. Aparecia o Guia Fácil em primeiro, porque era orgânico, Uhum. porque ele já tinha uma base muito grande de Aham. conteúdo. E aí eu falava, ó, clica ali. Então, ou seja, divulgar no Guia Fácil é como se tu estivesse divulgando indiretamente no Google. Porra, eu Uhum. fechava muita venda assim. Aham. E aí eu tava nessa transição, o impresso diminuindo bastante. Eu acho que eu fiquei 2 ou 3 anos ainda com a lista impressa, mas aí Tu já lembra o ano que parou
Eu acho impressa? que foi 14 2015. por aí, né? 14 ou 15. 15. 14 ou 15, foi. E aí depois ficou Deve 100% ser prova de digital. gincana, vamos guardar essa. Cara, é verdade. Depois Já ficou teve- só online. Depois ficou Só só online. online. E já teve prova de gincana com todas as capas de, É, eu de me lista lembro. telefônica e tal. As capas também é uma coisa muito emblemática em Blumenau, porque, pô, já teve o Sim, 10, e sempre era sim. meio que uma tirada, assim, né? Uma charge, né? O Uhum. 10, a sanfona do Eu 10, me que era lembro- uma lista telefônica no meio e Aham, Eu tal. me lembro de um que era um jabazão, era uma propaganda de um busão que tinha na capa. Como é que era o nome, velho? Do Eucatur, não? Blumentour. Pode ser, eu acho que Era, tinha. que era um ônibus azulzinho assim, tá ligado? E essa- Isso, era uma essa- pintura, né? Essa lista era de Sei. quanto em quanto tempo que saía Era a lista? todo ano, Todo todo ano, ano, né? todo ano, cara. E aí fazia várias praças, né? Fazia Cara, Tinha que Blumenau. acertar na capa, né, cara? Imagina o diagramador, velho, daquela parada ali. Porra, os caras eram feras demais, cara. E, porra, Mas era ali muito tu trabalho. ficou quanto tempo? 5 anos e meio, foi a minha maior escola, assim, né? Aí eu comecei como vendedor, sempre com sangue nos olhos, cresci e virei coordenador de vendas. E aí o coordenador... No Guia Fácil. No Guia Fácil, aí eu dava treinamentos, né? Fazia supervisão das vendas, ouvia ligação, dava feedback e tudo mais. E aí foi para essa transição daí 100% online, o digital, tanto o site quanto também as campanhas de Google, né? Começaram Uhum. a ficar cada vez mais fortes. E aí, cara, eu fiz uma brincadeira. Uma vez eu ouvi uma colega de trabalho falando que tinha feito um LinkedIn. E eu não tinha LinkedIn nessa época. E eu falei, ela falou assim: me chamaram pelo LinkedIn para uma outra empresa, não sei o quê. E ela trabalhava lá no Guia Fácil. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Cara, vou botar uma minhoca no anzol, vou deixar lá na lagoa, né, cara? Numa dessa, vai né, que, cara? né? Tô tranquilo aqui, mas se aparecer uma oportunidade melhor, e não é que apareceu, cara. A Sênior viu o meu LinkedIn, né, o currículo que eu tinha colocado ali e tal, me chamou para uma entrevista. Passei todo, meu, cara, é bem complexo, bem moroso, assim, Imagina. O digamos. setor de tecnologia foi um dos primeiros a se formalizar em processos, assim, e é Isso, bem mais complexo. dinâmica É. e tudo mais, conversa com o diretor, eu tive, assim, pô, realmente foi uma outra vibe, assim, que eu senti, porque eu Massa. saí de uma empresa pequena, média, e uma empresa familiar, né, que é a Guia Fácil, e aí eu fui para uma empresa totalmente profissionalizada, né, Uhum. que foi A a cultura é Sênior. absurda, assim, né? Exatamente, foi aí o que eu digo, a escola que eu aprendi foi a Guia Fácil, mas a universidade foi a Sênior. Uhum. E aí lá Falando em universidade, tu te formou em alguma coisa, não? eu Não me formei. que seja, assim, fundamental, Sim, mas... e concordo, porque eu já ouvi alguns episódios aqui e alguns entrevistados lá do Blumencast, eu também percebo e falo isso, né? Que é interessante, mas não é primordial, essencial isso, né? Uhum. Exato. Mas eu fiz gestão em vendas na Uniaselv, Legal. semipresencial, né? Até também por uma questão de que o mercado pede isso muito. O mercado exige Não, o mercado muito pede um isso. canudo, ok. Exatamente, mas o que, cara, faz assim tu ser diferenciado é muito a tua atitude, né? Se fala, né? Tu é contratado pelo currículo, mas tu é desligado pelo teu comportamento, né? Isso aí. Então, aí a Sênior foi essa universidade mesmo, só que por incrível, aí eu fui lá pro Mas tu foi fazer o que lá? eu fui ser coordenador de pré-vendas. Então, eu tinha uma equipe com mais ou Prospect, menos assim. 20 pessoas, jovens, era o celeiro, era a porta de entrada da Sênior, para quem queria trabalhar lá jovem, era a minha área lá. Uhum. Então, aprendi muito com essa questão de lidar com a nova geração, geração Z e tudo mais, assim, que não é só o financeiro que Uhum. pede, é o reconhecimento, é muito feedback e tal. Então, aprendi muito com isso também. E aí, então eles prospectavam empresas com base num mailing feito através de inteligência de mercado, né? BI. Uhum. E aí eles prospectavam a oportunidade, o cara levantava a mão para interesse, e aí era mandado para a equipe comercial da Sênior, né? E aí depois, enfim, fazia toda a venda, né? Só que eu fiquei 8 meses lá. E aí saiu fora. Aí eu saí fora, porque eu tive uma outra oportunidade, cara. Foi realmente bem intenso, assim, fiquei... Sim, cara, só na Sênior, assim, como eu falei, foi uma universidade de 4 anos em 8 meses, assim. E também foi importante para conhecer a Joyce. Porque a gente se ela é de conheceu lá? lá. Ela trabalhava lá, trabalhou quanto tempo lá? 4 anos? 4 anos. E aí, o mais interessante é que eles pediram para eu começar uma semana antes, e a Joyce Então foi tinha só pra pedido... isso que ele foi na cena. E ela Cara, tinha foi os pedido... 8 meses mais importantes então da tua vida, né, Exatamente, cara? cara. E ela tinha pedido desligamento, cara.
E aí a sênior pediu pra ela ficar uma semana exatamente pra dar treinamento na minha área. Vai dizer que foi nessa semana. Foi. Mas Cara, que foi coisa, uma parceiro. intersecção, assim, ó. A gente se conheceu naquela intersecçãozinha que aconteceu ali, cara, de uma semana. Que maluco. Eles pediram pra eu Aí ir. tu seguiu ela no LinkedIn. Aquele negócio. Não, no LinkedIn não, já no Instagram, né? Mas eu era casado, e aí, né, tem que deixar isso muito tá. bem claro, né? Eu era casado, mas isso é normal, né? Tu entra numa empresa, as pessoas começam a se conhecer e começam a se Claro, seguir nada e a tal. ver. Não é bem- que bem havia um normal. interesse também, Não tudo havia. certo. Achei ela bonita, ela também me achou bonito, depois a gente, né? Mas não teve nenhuma paquerinha, nada, né, cara? Aham. E aí, enfim, daí ela saiu, foi pra Mas ali Ailos. já tinha rolado um contato digital, já tava garantido. Isso, exatamente. O É. lead já tava. O lead já tava feito. Só não tava aquecido. Entrou no funil ali. Isso. Desculpa, Joyce. E aí, cara, É aí, importante registrar, pô. exatamente. Né? Não, isso é porque faz todo sentido depois o que eu vou falar, né, da história do Blumencast, Aham. porque sem ela o Blumencast não existiria. E Eu isso só não é quero, piegas. eu só quero, não, Ah. animal esse reconhecimento, mas só fazer um registro assim, de toda a história que há por trás do negócio, né, do Uhum. business, assim, né. O cara vê lá uma marca bonitinha lá e tal, e tem toda uma trajetória que É. fez ele nascer, né. Exatamente. O negócio não é uma fachada, tá ligado? Exatamente. Essa Não é um real. ponto só, né? É É. um emaranhado de acontecimentos Essas que pontas faz... soltas, sabe? Exato. Vai se Exatamente. formando. E é legal tu tá contando a história, que eu tenho certeza que tu também, pra ti é bom, porque tu lembra e tal. Isso. E fazer a galera lá de casa pensar nisso também. É. Cara, e a tua história, né? E onde tu começou? Porque o cara às vezes olha onde ele tá e tá lá insatisfeito, né? E esquece que o quanto ele lutou pra chegar onde ele tá, né? Então isso é bacana também. Cara, faz todo sentido e é uma coisa que toda vez que eu saio de um episódio gravado lá do Blumencast, eu também tenho essa reflexão, sabe? Porra, o cara saiu Tu sai entusiasmado também, que nem a gente, entusiasmado. tá? Aham. Pô, o último ali, cara, que foi o Ricardo Oríbica, da Aham. Transpotec, cara, a gente demorou, acho que, assim, a gente foi dormir quase 1 da manhã. Eu fui dormir Aham. 1 da manhã porque eu tava muito cheio de adrenalina, assim, sabe? Aham. Por causa das histórias dele e tudo que ele passou e tal. A gente fica bem assim É, mesmo, ele é né? muito Sim. massa. Eu e o Ricardo já fomos assim mais próximos e tal, Aham. né? Porque ele tá solteiro, ia pra balada junto e Ah, tal. sim. Mas, porra, a história do cara é É sensacional. sensacional, cara. Bom, tanto é Sensacional. que rendeu 4 horas também de... Começou como assinou carteira lá na Transpotec. É verdade. Se E eu vou ele comprar- trouxe o livro de registro de admissão dele lá, com ele data tem. de admissão, e não tem, obviamente, a data de demissão, né? Uhum. Muito bonita a história dele. É, bem massa. Mas volta pra tua Vamos agenda. voltar pra minha. E aí, então, eu fiquei esses 8 meses, importante porque eu conheci a Joyce, ela foi pra Ailos, ela começou a trabalhar na Ailos, na parte de processos, né? De TI, ela fazia parte lá de gerente de projetos. E aí eu continuei na Sênior por mais algum tempo. E aí eu recebi um amigo meu, estava saindo da Silmac. E aí ele era gerente comercial lá. E aí a gente tinha se conhecido na Guia Fácil, outro emaranhado. Então ele tinha feito um benchmarking na Guia Fácil porque ele ia começar uma equipe de pré-vendas lá. E aí o Romário, né, que é um dos sócios da Guia Fácil, também o tempo todo está indo em várias empresas e tal, fazendo esse benchmark. Chamou o Leandro para conhecer como é que era a estrutura de televendas lá da Guia Fácil. E eu apresentei para ele passou o dia todo lá, a gente trocou uma ideia, dali nasceu uma amizade. E aí quando ele recebeu uma oportunidade para ir para Pamplona Iluminação, ser gerente lá, ele me indicou para essa vaga na Silmac. E aí, cara, questão de valores mesmo, né? Remuneração, sair de Claro. um cargo de coordenação para gerente, tudo mais. Eu E tava a muito Silmac naquela vibe é um CLT. baita case. A Exatamente. gente teve lá na Fibratec o convite deles até. Sempre o maior stand O Silvinho é louco, né? ele O cara é acelerado. megalomaníaco. E- Até, pô, é um cara que a gente tem que trazer aqui. Claro. Até se puder conectar. deve Ou ter- vocês ir lá, eu acho que é mais fácil. eu acho que ele não é muito disso aí, não, cara. pegar mas- ele no laço lá. Isso, mas eu já vi um episódio dele, né? O Rafa Silva foi lá na Silmac, bem legal pra caramba, assim. Eu acho que faz todo podemos sentido. levar. Rola. Mas é muito massa, a história dele é fantástica, assim. Isso é uma coisa que eu sempre soube separar, porque tem uma questão de gestão, né? Que quem trabalha lá sabe como é que é. E tem a questão mesmo da história de vida dele, que é fantástica. Assim, o cara sair lá da Toca da Onça, Ele botava, empilhava as máquinas na casa do pai dele, né? exatamente, Tal. mecânico da Teca e tal, e ter hoje um império que ele tem, sabe? Então realmente é louvável, assim. E aí aceitei essa oportunidade, né, que o Leandro abriu ali, fez a ponte para mim. Entrei na Silmac, aí eu fiz, então, né, gerenciei a equipe de vendas interna.
e externa também dessa vez, e fiquei lá por 1 ano e meio. Aí o que que aconteceu? Eu tinha um diretor comercial, esse diretor, foi ele que me contratou, o Leandro indicou, mas, né, quem ia ficar na empresa, o Leandro estava saindo, então quem ficava na empresa que ia me contratar, que era o diretor, né? Esse diretor, ele, cara, saiu, porque querendo ou não, é bastante pressão, tem muita coisa, assim, o faturamento da Silmac é um faturamento muito grande, envolve muito mercado, envolve internacionalização, enfim, um monte de coisa. E ele acabou saindo, pediu as contas, e aí o Silvio acabou desligando a equipe desse diretor, né? E aí eu acabei indo nessa, né? Aí onde a gente estava conversando no off, eu tive assim, cara, eu tô para fazer 30 anos. A hora de empreender é agora. Ou eu empreendo agora, ou não empreendo mais. Ou continuo nessa pegada de CLT, né? E aí, cara, pensando o que eu vou fazer, o que estava mais recente para mim era o têxtil. Por isso que eu decidi abrir uma marca de camisetas. E aí a gente criou a Modo Avião. E, cara, daí sempre naquela pegada de a melhor malha, a melhor estampa, a gente colocava numa caixinha, a gente entregava com cheirinho, com um bombonzinho, toda uma experiência. Exatamente, toda uma experiência. Também no digital, no caso. No digital, mas muito no físico. A gente não abriu loja, mas a gente tentou vários pontos de venda, parceria e tal, e a gente fazia muito a feirinha da servidão, né? Então era uma vez por mês Cara, a gente... tu tava falando, eu tava me lembrando da feirinha, eu acho que eu te vi na feirinha, É? alguma coisa assim, Tu Pode ser, falou a gente disso, fez. não sei É, porquê, a mas gente enfim, fez, a pode gente ser. fez algumas vezes, cara, feirinha da servidão lá, foi bem legal, feirinha da Curte também, tinha um Brick do Sesc, todas essas feirinhas aí de pequenos empreendedores a gente tava, porque a gente tava pilotando, iniciando e testando, tateando o mercado, né? E aí a gente gostou bastante, mas enquanto eu tateava, a Joyce mantinha as contas, né, que ela tava trabalhando na Ailus, e aí a gente, né, foi tocando até chegar a pandemia. Aí chegou a pandemia, não tinha mais feirinha. A gente fez ainda um trabalho bem bacana que no começo da pandemia ficou bem premente, assim, que é a questão do ajude o local, apoie o comerciante local. Então a gente surfou nessa onda também, então a gente conseguiu faturar por mais um tempo. E foi nessa época também, e aí eu acho que todo mundo vai se identificar, a gente comia muito na pandemia, né? Porra, a gente pedia muita coisa, a gente, enfim. E aí todo mundo ganhou uns quilinhos. Eu também, né? Não fujo a regra, ganhei uns quilinhos também. Aí eu foi a época também que os podcasts explodiram. Flow, Inteligência Tudo. Limitada, cara, foi. Porque a galera tava com tempo, tava em casa, queria assistir e tudo As mais. lives, cara, eu As fazia live no lives, Instagram, meu, isso. bombava. Bombava Exato. não, mas tipo, dava lá, sei lá, 50, 60, Sim. 80 pessoas. É. E antes tu abrir uma live era 15, 20 Exatamente. pessoas no teu Instagram. Hoje já voltou pra essa média, né? É. E Foi uma virada, foi uma virada. foi uma virada, assim, do podcast. E aí eu comecei a ouvir um podcast fitness, né? E aí eu comecei a mandar pauta, assim como as pessoas mandam um e-mail lá pro Pretinho Básico, lá, lê meu e-mail aí os caras lá liam lá, e aí praticamente fazia um programa em cima daquele e-mail. Eu comecei a mandar essas pautas e eles começaram a fazer alguns programas baseados nesses e-mails. Eu falava 10 curiosidades sobre o apresentador tal, do programa ali, né? E aí cara, aí a gente chega no fatídico dia, no fatídico domingo, que eu tava esquentando a minha janta no micro-ondas, e me veio um insight, por que que eu não crio o meu próprio podcast? Aí cara, eu tô fazendo pros caras, por que que eu não crio o meu aqui? Aí eu comecei, mas então tem que ser de Blumenau, porque eu tô fora desse eixo Do eixo Rio-São Rio-São Paulo, Paulo. então não vou me igualar a eles. Daí eu comecei, cara, e aí a planilhar a coisa, eu vou precisar de tal equipamento para pelo menos começar, vou chamar alguém, não vou. E aí a gente começou a falar, a planejar. E aí, isso foi domingo. Na quarta-feira, Joyce, a gente tava gravando o primeiro episódio. Caramba, cara. Foi assim, cara. Gravaram onde Foi primeiro? só o tempo do a gente- entregar os a gente microfones. a gente levou acho que nem umas, isso. 3 dias. a gente nem levou isso. umas 2 ou 3 semaninhas, porque o Felipe quis montar o cenário aí. Aham. Nós demoramos um pouquinho mais. Ah, né? mas que bom, porra, tá em casa, né, pra Não, montar o cenário. mas falando sério, assim, tipo, tu começou a gravar onde, assim? Então, aí Qual foi o primeiro episódio? Já vou te falar, mas só pegar a deixa do Felipe aproveitando. ali, cara, que foi só o tempo de chegar os microfones. Nem foi, cara. A gente colocou um iPhone no meio da mesa, Caramba. no gravador, não tinha microfone.
Cara, porque era muito isso, sabe aquele negócio que vocês estão Captação cansados dupla de... do iPhone. Não, e vocês estão cansados de ouvir, né? Aquele negócio, bota pra rodar. Feito é melhor que perfeito. Faz. Feito é melhor que perfeito, é no andar da carruagem Já que as tinha aquilo na melancias vão Se você cabeça. descer. pegar o primeiro programa do nosso YouTube, do Empreender Sexto, tu vai ver que é mais ou menos essa pegada aí também. Então, que era mas o é Empreender 100 em 10 minutos, né? Porque tem um monte de coisa, não é só questão de equipamento, é questão da tua fala, Sim, do que tu testar vai... também, né? É. Ver se, tem, Quem se é que foi isso o mesmo. primeiro? Quem O que foi primeiro, a gente fez um piloto, que daí foi com o Ingo Stein, que era o meu colaborador lá na Sênior. O Ingo? Tu conhece? Conheço, ele tem a Select Data? Isso! Pô, o Ingo Pô. é meu O Ingo confrade, que pô. foi dealer de pôquer? o Ingo? Isso! Pô, Sim, Porra, aí, ó, já Pô, Abraço chegamos. pro Ingo. Ingo. Pô, é o que eu sempre falo, cara. Meia hora boa. de papo a gente já conhece um monte de gente em comum, Traz a né, cara? cerveja. Cara, foi isso mesmo, cara. O Ingo O Dealer. Ingo me enche o saco pra mim surfar com ele, cara. Esses É? dias ele mandou uns 5 da manhã, vamos? Eu falei, pá, cara. Ele não já vai dar. te convidou lá pra confraria dele lá? Eu tô na Tu confraria. faz parte da confraria? Eu sou Ele me confrade. convida direto, cara. Pô, Claro, eu acho sensacional. ir. De vez em quando eu vejo uns stories dele lá. O Ingo, porra, eu conheci na época do pôquer. Tem velho. só gente boa. fera ali, tá? Mas eu tô ligado, porra, eu acompanho ali, muito massa, cara. E aí, então, ele foi o piloto. Engraçado porque depois a gente fez um outro projeto que é o Blumentech, que a gente chamou ele também, porque daí ele Sim. já é o nosso Blumentech chaveirinho. eu vi que vocês gravaram lá na Na Premiere Premiere, Soft. né? Na Premiere Soft. Legal. E aí, Legal. tipo assim, todo o projeto que a gente precisar pilotar, a gente vai chamar porque é um chaveirinho da sorte, que né, legal cara? registrar isso. O Ingo é gente boa demais. Muito gente Cara, boa, esse episódio tá no ar? Tá no ar? Eu vou dar uma olhada. Tá, eu vi, e a- ele mandou também. Não, Eu mas aí tá sei. falando do Blumentech, tá falando do primeiro do É. Blumencast há 2 anos e meio atrás. Esse lá? tá lá ainda, cara. Com certeza, tem que estar, né? Porque é isso, é o registro. É. Eu ouvi Tá, alguém... e dali pro microfone. Foram, eu acho que uns 8 episódios, cara. A Put- gente gravou assim. Aí Gravava todo dia, não? Não, aí a gente gravou assim, isso foi final de ano. A gente sempre faz aniversário dia 15 de dezembro de Blumencast. Então a gente começou final do ano, na quarta-feira, domingo eu tive a ideia, quarta-feira o primeiro foi o piloto com o Ingo, e aí foi na sequência, foi quarta, quinta e sexta. Daí a gente fez com o Ingo, aí com o meu ex-diretor lá da Silmac, que tinha me contratado, e depois saiu? ele saiu, e aí por causa disso foi desligado. Olha só como as coisas vão se conectando de novo. E ele é maçom, e aí eu sempre quis falar sobre maçonaria, eu queria trazer essas curiosidades da cidade de Blumenau, essas coisas meio lendárias e tudo mais, né? E aí trouxe ele para falar de maçonaria, depois foi o Gilson, o professor Gilson, que é vereador. Sim. Tá na depois confrade também? Eu vi que ele tava conversando lá essa semana que passou, mas eu achei que É era, confrade era um também. convidado, assim. Não, Ah, na é? confraria Pô, também. que massa, cara. Sim. E ele que me indicou pra comenda, que eu recebi recentemente lá. Eu sou Legal. muito grato a ele. Ele acreditou também no Blumencast, pra gente era muito importante, porque O a Gilson gente... tem uma pegada assim de inovação, né? Um cara bem bem intencionado. É, assim. e assim, uma humildade, uma simplicidade, muito legal também conhecer a história dele, também lá da Toca da Onça, né, Sim, cara? sim. Uhum. Continua morando lá também. E apoiou desde cara, porque pra gente, imagina, beleza, o piloto, então, né, o Ingo, nem todo mundo conhece, Uhum. e tava começando a Select Data, inclusive. Depois, maçonaria é um assunto legal, é um dos nossos episódios mais vistos também, mas Tem uma no geral, polêmicazinha. e não é local, né? A gente acabou pegando um tema que é universal, né? Sim. E aí, cara, tu conseguir chamar um vereador, eu chamei 2 no caso, né? O Bruno Cunha foi logo na sequência. Pô, com o Bruno Cunha a gente gravou dia 23 de dezembro, cara. Então, tu vê, antivéspera de Natal, Sim. ele foi lá, cara. Então, assim, pra gente é muito importante esses 4 primeiros convidados, porque foi realmente, assim, aquele negócio, tu percebe quem tá contigo no começo, né? Depois fica muito fácil. E cara, tu de alguma forma é um reconhecimento que Isso, te dá uma motivação na real. bem isso, cara. É isso Quando a que... gente começou aqui, a gente também, tu tem a preocupação, o cara vai vir, o cara não vai vir, o projeto inicial. E aí, pô, tu vê que nem a gente entrevistou o seu Valmir Miller, teve Aham. aqui, tu vê o seu Valmir Miller sentado aí, felizão, contando a história dele, pô, É. tu fica feliz de reconhecimento, a trajetória É. de um cara desse tá aqui com a gente, né? bem Que é isso. mais ou menos o que tu sentiu lá no começo, aquela Exatamente. motivação de tipo, vale a pena continuar, né? É, Uhum. exatamente. E aí, cara, foi isso. Aí, então, era um celular na mesa gravando. Aí a gente tinha uma câmera Canon semi-profissional que a cada 30 minutos ela desligava, daí a Joyce tinha que DSLR. ficar, DSLR, tinha que ficar apertando lá o play, então a gente sempre tinha uns Eu vou te segundinhos. passar uns vídeos do Amo Blumenau, que eu fiz entrevista com o Daldos Reis, Renato Venalon, Também tem lá esses em cortes. 2000 que o YouTube nem deixava o pai, era 10 minutos. Depois eu te mando pra dar uma Massa, olhada. massa.
E aí era isso. Daí, tipo assim, a gente tinha daí um iPhone. Daí o iPhone ele filmava num tom mais azulado e a câmera mais amarelada. Parecia que era em dois Passamos por locais isso, diferentes. cara. Meu, tu vê, cara. No foi. final é muito parecido, né? As histórias, né, Não cara? tem, cara. Tu vai Mas testar nessa época com o tu que ainda tem. tava na Silmac, não? Eu só não, Não, peguei eu esse não, dia. tinha tinha sido saído. desligado, Ah, fiz a empresa de Aí tu tava camisetas. esquentando a tua comidinha lá, tá? Lembrou? O que Isso, eu vou fazer? Exatamente. Daí foi onde... Mas quando tu pegou assim, vou fazer entrevista, Aham. tu pensou assim, não, é um business, é um negócio? No começo não, porque a gente ainda tinha a marca de camisetas. A gente ainda esperava acontecer com a Mas marca de já era camisetas. Blumencast, já tudo, era. nunca mudou nada, assim. Só a logo que deu uma evoluída, assim, mas sempre foi Blumencast. No começo eu achava uma bosta esse nome, porque eu pensei, pô, bem coisa de... como é que é? Igual a criatividade do criador da bandeira do Japão, né, cara? O cara tava com uma preguiça. Pô, Blumenau, Blumen. Todo mundo quer. O cara tava Podcast é com cast. preguiça, é boa. Blumencast. Eu pensei, pô, é muito preguiçoso esse nome, Cara, eu né, nunca pensei por esse lado. Cara. Eu acho que foi um nome muito Mas o certeiro. assim, o Dr. Nemitz costuma falar, como é que ele fala? Que o simples é sublime, é perfeito, né? Exatamente. E na real, tu acertou na veia, porque É. fica fácil de lembrar e é Exatamente. do caralho, na real. E eu assim. perdi o meu nome, né, cara? Hoje eu sou o Blumencast. Blumencast. Quem é o Cantone? É o verdade. Blumencast ali, ó. Exatamente, cara. Poucos assim me chamam de André ou O Cantone. André, o Cantone, o Blumencast, né? Em que momento que teve a virada de chave assim, não, esse aqui é o meu business, esse aqui é o meu negócio, esse aqui é o... Cara, foi. Na verdade, não teve. Assim, teve uma virada de chave que foi muito recente, mas eu acho que, como tudo, é um estágio que vai acontecendo, é um crescimento, porque tudo que também tem algo muito rápido, muito. Uma curva muito ascendente, assim, a gente também tem que tomar cuidado, porque Sim. às vezes os alicerces eles não estão Não tão totalmente estruturados. Né? estruturados, Sim. Então, cara, eu acho que lá pelo 15º episódio a gente recebeu uma oportunidade, uma proposta de patrocínio de uma imobiliária. Eu não vou falar aqui em respeito à Fica à vontade, PHNX, fica à vontade, fica à Vou vontade. Eu falar. acho até que eu sei que é da CRC, a né? CRC Imóveis, É. cara, e foi Não, fantástico. pô, o Arthur e O Arthur, o Jorge, são parceiro. família Roesner lá, cara. Corretor, irmão, é tudo parceiro. É verdade, eles falaram isso, cara, que precisa mesmo, né? Às vezes tu tem a pauta, mas tu não tem o cliente, então precisa o dessa O melhor trabalho junto. business, assim, pra tu dizer que não, sou parceiro do meu concorrente é imobiliário. É verdade, concordo contigo, cara. E aprendi isso com eles, assim. E cara, foi sensacional. Podia ser um pouco mais, né? Mas podia ainda Sim, sempre dá pra podia ser melhorar. um pouco mais, mas Já tá lançando aí, né? Podia ser um pouco mais, né? Não, eu tô brincando. É que, já que a gente tocou nesse assunto, rapidinho antes de tu concluir, é que a gente, no mercado imobiliário, é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, o Felipe quer vender a casa dele, ele me dá exclusividade na casa dele. Só que aí o que eu faço? Eu libero pra todo mundo vender. Só que aí o cara tem parceria comigo, o cara vendeu, ele divide a comissão comigo. Isso. Porque eu sou o corretor exclusivo. E no Brasil essa cultura não se implanta. Eu não sei porquê, tá ligado? Não faz sentido. Quer dizer, não, deixa qualquer um vender. Aí ninguém foca no produto do cara, entendeu? Exatamente. Eu tive uma discussão com um representante comercial que queria que eu vendesse o apartamento dele. Eu falei, cara, me dá exclusividade, eu vou injetar uma grana. Mas aí o outro vai vender. Não, mas não tem problema, o outro pode vender, ele divide a comissão comigo, tá tudo certo. Mas isso não é justo. Eu falei, tá, beleza, então eu vou pegar a empresa que tu representa e eu vou liberar os caras aqui, eu vou botar um monte de representante na cidade aqui, tu vai gostar? Exatamente. Aí ele, não é a mesma coisa. Eu falei, não é. Quando tudo é especial, nada é especial, né? Enfim, só um comentário, já que a gente tocou nesse Sim. assunto, que eu acho que é válido, que é o mote do podcast. Sim. Então, pelo amor de Deus, Falando CRC nisso, é parceira. eu gostei muito do teu patrocinado ali de um prédio, Do que é de um apartamento. amigo meu. Da Zeste, né? Como, fantástico, Eu cara. falei, muito pô, eu não massa. queria estar anunciando, brother. Eu queria estar tá morando. comprando ali, cara. Exatamente, muito massa. Apartamento lindo, doutor. É, lindo Inclusive, ó, se apartamento, você meu quiser Deus. conhecer esse apartamento, Isso, ó, @PHNX, eu dei a deixa pra ti. Ligeiro não perde, Aí né? tu recebeu o patrocínio. 15º episódio, eles procuraram a gente, achei, pô, fantástico, sou eternamente grato. Esses dias Tu até participou de um lançamento no meio da pandemia online deles, não teve? teve uma Black Friday, cara. Foi uma outra experiência que eles me deram, essa oportunidade de apresentar um programa da Black Friday. Pô, daí eles colocaram a faixa lá na Courtiering, né, que é Eu onde lembro fica lá. disso, que Porra, tava massa. lá minha foto, cara. Porra, foi fantástico, assim, foi uma parceria muito incrível mesmo. E assim, a gente não tinha Media Kit, não tinha nada, né? Tipo, ele falou assim, tá, a gente quer patrocinar vocês e, porra, aí é que eu comecei a potencial, fazer. né? Exatamente. Teve um Aí é que eu potencial. fui criar preço, fui precificar, fui perguntar pra um e outro e tal, não tinha nada disso, sabe? Porque Tipo, não quanto era... é que eu cobro, né, cara? Exatamente, Foda. cara. Foi bem, bem louco, assim. E aí, enfim, aí
montamos essa parceria, eles foram os nossos primeiros patrocinadores e depois é história, né, cara? Aí quando tu tens um, aí o outro já começa a ficar interessado, daí a gente foi galgando assim. Mas dizer para vocês que a verdadeira virada de chave para viver disso hoje, assim, foi há 8 meses atrás. Então a gente foi conquistando, a gente foi percebendo, cara, isso aqui dá, isso aqui não dá, esse tipo de conteúdo aqui flopa, ele é até interessante, mas, cara, não dá muita audiência, enfim. Aí a gente, cara, foi trabalhando até hoje, a gente faz muito teste. Esse aqui dá mais Teste trabalho, AB. aquele ali dá menos trabalho. Exatamente, cara. Essas coisas. Isso aqui dá resultado pro nosso parceiro e ao mesmo tempo linka com a história de Blumenau, que a gente tem uma pegada muito assim. Não, os teus carrossel no Instagram, quem Ah. produz? É tu ou é o Joyce? Então, a gente tá agora, ela tá vindo para essa parte de design gráfico. Vi que a Arte Pro tá precisando, mas eu não vou liberar ela, tá? Cara, ela tá começando aí com a Mas parte tu faz a parte de design Eu sempre também? fiz, mas também, né, de forma caseira, assim, né, fui aprendendo Canva Feelings. Isso, Ali Canva tá o rei do Feelings. Canva ali, ó. Esse ali é o rei do Canva. Pô. Caramba. Cara, o Canva salva pra caramba, né? É. Porque, pô, é aquele negócio, cara, quando tu começa um negócio, pô, eu não entendia de áudio, não entendia de edição, não entendia de câmera, não entendia de comunicação profissional, não entendia de design, enfim, e tu vai passando a aprender, exatamente. Coragem de novo, né? A Agora, a coragem, sem saber nada, vamos fazer. Vai lá e faz. E vai aprendendo, e vai Exatamente. seguindo. Mas naquele período ali que tu tava ainda peleando ali, que não Uhum. era o teu principal business, tu continuou com as camisas? Daí a gente... Ela sempre trabalhou na Ailos Isso, agora? e aí é que tá. Aí Essa parte do casamento com ela, tu não a gente se quer conheceu, contar, mas não? até hoje eu enrolo ela, né, cara? Então tá. a gente, assim, mora junto já há bastante tempo, né? Quase 5 anos, mas eu não oficializei, então, esse Mas casamento. depois da Sênior, quando é que tu foi namorar com ela? Enfim, daí aconteceu, né, a minha... Pode falar, Joyce? Pode, Ah. claro, já. Né, enfim, eu era casado já há 11 anos, e aí, Caramba. cara, acabou esfriando o casamento, a gente passou a ser mais amigos, né, e aí a gente oficializou essa separação, cada um foi pro seu lado e tal, e aí foi onde a gente começou a aquecer o lead, né, mas aí o lead foi certeiro, entendeu, cara, porque foi conversão na hora, assim, peguei e comecei a mandar aqueles emojizinhos de resposta, né. Aí ela começou a me dar uma trelinha, mas daí, cara, logo de cara assim, ela falou, mas tu não é casado? Aí eu falei, não sou mais. Aí ela continuou me dando corda. Daí, enfim, a gente saiu juntos, daí a gente se conheceu e tal, e aí estamos aí até hoje, cara, mas foi assim. Foi no massa. Instagram mesmo. Foi no Instagram, E aí seu cara. vovô e a vovó contando, não, teu avô reagiu meus stories. Exatamente, foi assim, cara. Famosa carinha, né, de palminha, né? A palminha, o emojizinho de palminha ali, cara. Não tinha o curtir na época, Não né? tinha o curtir. Falando em palminha, vamos aplaudir os nossos Meu Deus, já patrocinadores. passou, é verdade. Boa. Arte Pro, meu Deus, passou rápido demais dessa vez, até eu me perdi. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, você que precisar de totens luminosos, tá aí na sua tela, né, Alemão? Arte Pro faz tudo pra você, adesivo, envelopamento de frota, obrigado, parceiros da gente aí, Felipe e a Suelen. Esse episódio também conta com o patrocínio de Cloud Park, é um hub de mobilidade, uma startup de comunicação, de gestão de estacionamentos, perdão, responsável aí por mais de 600 estacionamentos em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul até o Acre, cara, tudo que você imaginar relacionado à gestão do seu estacionamento, eles atendem. E também o apoio de CDL Blumenau, Câmara de Dirigentes Logística, obrigado CDL, importante associação aqui da cidade. Sebrae Santa Catarina, através do escritório de Blumenau, Sebrae acreditando no micro pequeno empresário, muito obrigado por apoiar esse projeto. Mix FM 106.3, nós estamos aí na frequência da Mix, NutriBlu Gastronomia Empresarial, comida transportada, cozinha na sua indústria, PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região e litoral de Santa Catarina, Creativity Digital Hub, a agência de comunicação do Empreenda SC, que deixa nosso episódio mais bonito, e esse episódio também conta com o apoio de Super Vale Supermercado, realmente melhor hortifruti, melhor fruta e verdura você vai encontrar no Super Vale, fica na margem esquerda dele no Topaz Central. Hoje é feriado e os caras estão trabalhando. A Dona Maria tá lá trabalhando, a Laís, estão contribuindo também aqui com o nosso trabalho no Empreender SC Cast. Fechou? Show de bola. Massa. Quase esqueci, cara. Parabéns a todos esses patrocinadores que apoiam, né, cara? É Muito verdade. importante, cara. É verdade. Esse apoio, esse fomento, né? A gente tava falando ali, né, que começou o patrocínio da CS Imóveis e tal. Foi. E até não tem como a gente não tem como segurar a gente se onda, né? sustentar. Precisa Não, ter não. alguma forma de patrocínio sempre. O que segurou a onda daí foi, né, conhecendo a Joyce e tal, tu ela falou segurou disso. as pontas, né? Então, enquanto o Blumencast não monetizar o suficiente, tanto para
porra, imagina, cara, eu ganhava gerente era gerente nacional de vendas da Silmac, né? Então teve Caramba! um downgrade muito grande, assim, eu não vou te falar no meu padrão de vida, porque eu sempre fui um cara muito simples e, né, sem ostentação, nada disso, assim, e, e eu sempre guardei bastante, assim, né? Então, aquelas coisas que se fala muito em investimento e tudo mais, reserva de emergência, eu realmente fui fazendo, sabe? Aham. Então, a gente sempre teve um pulmãozinho, assim, e a Joyce foi mantendo ali mês a mês, sabe? Então, a gente tava tranquilo, assim, mas, cara, a meta sempre é tu voltar pelo menos ao que tu ganhava, né, no Claro. teu último, porque isso também não faz muito sentido, né? Se tu quer ter ali aquela continuidade, se tu quer ter um pouco mais de conforto, se tu quer viajar, enfim, essas coisas, Uhum. né? Tu precisa continuar tendo aquele padrão, aquela receita, né? E a Joyce veio, manteve, através aí do trabalho dela. Então, isso eu também sou eternamente grato por esse momento. Muitas esposas, isso é uma coisa que eu também converso muito com alguns convidados, a, a posição da esposa no negócio, assim, o quanto que são importantes no negócio, porque às vezes o cara é o cara que é o homenageado, o cara que tá aqui, ó, na frente, no microfone, na frente das câmeras, mas tem uns bastidores, e aí pode ser tanto bastidores realmente de um podcast, de um programa, pode ser os bastidores da vida, Empresa. cuidando dos filhos, cuidando da alimentação do cara, às vezes É. cuidando da casa, ainda trabalhando, tendo jornada tripla, né? Pô, quantas madrugadas que a Joyce estava lá comigo dobrando camisetas, ensacando, embalando e tal, no outro dia acordando cedo para ir trabalhar na Ailus, sabe? Sim. Então, e a mesma Isso é coisa, fundamental. trabalhava o dia todo na Ailus, depois ia gravar podcast comigo, sabe? Então, realmente eu devo muito a ela, assim, o sucesso do Blumencast a ela. Não, salve de palmas Legal. pra Joyce. Ainda bem que ela não Essas- chorou, geralmente ela chora bastante. É que eu Essas acho que ela, mulheres, essas essas mulheres são mulheres, fortes, cara, são guerreiras aí. são. E aí foi isso, cara, daí o negócio foi acontecendo, patrocinadores foram entrando. Mas aí chegou a SRC, foi uma virada de chave pra ti? Não, ela foi só, digamos, o primeiro, o start, assim, inicial de como a gente ia começar a monetizar o Blumencast. Mas só com um patrocínio dela não ia conseguir Mas já foi um ficar. opa. Já foi, cara, foi muito Opa, importante. né? Exatamente, pô, tem um negócio aí. Tem um Tem um negócio aí. cheirinho aí, vamos dar uma Isso, com investigada. certeza, né? Exatamente, foi, cara. E aí depois foi entrando mais um, foi entrando mais outro e tal, tal, tal. Aí aconteceu, aí a gente começou a perceber, vamos fazer um projeto para te sair CLT também, e aí tu entra e fica 24 horas full comigo no Blumencast. O projeto era esse, era o final do ano passado. Aconteceu ali que também teve uma dança das cadeiras ali e ela também foi desligada da Ailus, para nossa felicidade, porque isso antecipou um projeto que a gente já tinha. Não foi surpresa, né? Já estava dentro do Vocês estavam projeto, preparados já. estávamos Não preparados. era o momento, mas já havia E a rescisão ajudou também, né? Porque Imagina. não ia ter rescisão, né? A gente ia pedir a conta no Sim. final do ano, então a rescisão ajudou, antecipou, melhorou. E aí sim a gente começou a trabalhar full no Blumencast, que aí tem muito essa questão que vocês comentam bastante do foco no negócio, né? Sim. Então, cara, a partir do momento que a gente começou a trabalhar, acordar de manhã falando de Blumencast, falando de conteúdo, falando de coisas novas, de sacadas, estudar algoritmo, essas coisas, a gente realmente deu um boom. Então, essa grande virada de chave foi na saída da Joyce da Ailus, sabe? Então, já fazem 8 É meses. que era aquela coisa, quer queira, quer não, o dia dela não era o Blumencast. Né? Exatamente. Mais que ela quisesse ajudar à noite, desgaste mental. Pouquinho Nossa. era, né? Tava no trabalho, mas tava pensando um pouquinho, não tem como, né? Cara, mas tinha essa questão mesmo porque Já ela tava plantado, não tinha o que fazer. era uma questão de tempo, Só né? cuidando, né? Tava cuidando ali. Só e tal. que daí, cara, tinha muita questão assim, porra, ela também tinha as coisas difíceis do dia a dia dela. E eu também precisava passar um pouco a mão na cabeça dela, sabe? Porque eu via o quanto que ela me apoiava, o quanto que ela via que eu queria que aquilo ali desse certo. Mas, cara, tu pode trabalhar, tu pode fazer as coisas certas. Tem um elemento chamado tempo Que não tem o que fazer. não tem que fazer, tu tem que esperar mesmo o resultado acontecer, tem que esperar a sementinha brotar, germinar e vingar frutos, sabe? E era esse o tempo, a etapa que a gente estava passando desse processo. Então, pô, tava tudo dando certo, trabalhando que nem um louco, mas aí ela também trabalhando que nem uma louca, só que, cara, ela tinha os problemas dela lá da empresa. E aí eu também tinha que sair um pouco do meu ego e ir lá e falar, pô, o que que tu tá passando, o que que tu passou hoje? Pô, essa reunião foi assim, foi assado e tal.
Então tem que ter essa troca, sabe? Porque senão realmente fica algo muito egoísta, né? Da minha parte, não, eu quero só que tu venha pro Momencast e me ajuda, mas eu também não te ajudo no teu mental, né? Então isso é muito importante, essa troca, né? Essa troca. Claro. E teve um momento assim que viralizou o podcast, que teve um episódio que tu te empolgou, assim, tipo. Cara, teve Óbvio que teve, porque teve vários episódios, acho que teve várias visualizações. Sim. Mas eu imagino que deve ter tido um assim que, Um porra. especial. Cara, foi. Tudo foi assim, uma construção, sabe? Tem episódios que tem mais visualizações, né? Então as pessoas. Lembra que eu falei que eu queria coisas assim mais curiosas da cidade de Blumenau, né? Então, assim, teve bastante visualizações quando a gente chamou a Geisa Rossi, né? Que é uma garota A transex e tal, que pô, todo mundo vê ela na rua andando, correndo, jogando vôlei, Tu mas. falou da Geisa, eu lembrei de uns vídeos, cara. Deixa quieto. E aí. Eu já tirei várias fotos, eu e a Sueli com a gente. Assim, Então, cara, é uma figura folclórica. É uma figura tipo a velhinha do guarda-chuva. Isso, exato. Mickey exato. Walla, Claro. lembra do Mickey O Walla? Mickey Walla Mickey foi enterrado lá no Walla. cemitério? Foi, tá lá? É. Pô, mas como é que é o nome dele? Tu sabe? Não, vou lembrar. Porra, agora eu preciso disso aí, cara. Mas Se ele eu tá sei lá. que tá lá enterrado, eu quero saber qual que era o nome dele, Ele cara. tá lá. Porra, eu vou Tu procurar. não sabia o nome dele? Não, cara, pô, isso aí dá um baita conteúdo, velho. Quem É, foi Mickey Walla? Vamos Quem achar. foi Mickey Walla? Quem foi a velha Ele do foi enterrado lá no guarda-chuva? cemitério. Ele morreu num acidente de trânsito, né? Eu já Isso, levei um uma- ônibus. Eu- Isso. Ele É. foi enterrado lá no Memorial São Francisco. Eu tenho Eu certeza. levei uma guarda-chuvada da velhinha. Eu Eu já. levou? não sei se Tomei tá já. salvo como Mickey Walla, mas se pegar a data Pô. da morte dele, a gente consegue descobrir. E deve ter sido notícia. Foi. Esses dias eu pesquisei com a e data tem da lá. morte eu pego É? lá o nome. Então eu vou Dá te pra cobrar isso descobrir. aí, cara. Fechou. Vai rolar um Fechou. conteúdo bacana, patrocinado Apoio pela do informação. Cemitério São José. Exatamente, cara, com certeza. Vou fazer questão. E, por exemplo, a velha do guarda-chuva, que tu falou, né? Levasse Sim. guarda-chuvada, né? Já, ô. Cara, Quem velho, não, né? Abria o guarda-chuva- guarda-chuva dentro do A velha ônibus. guarda-chuva, sempre que eu saía do Machado de Assis, pegava o ônibus pra ir pra casa, É. ela tava ali no ponto de ônibus da FURB, cara. Aham. Toda vida naquele. Ela entrava no ônibus, nós com medo de levar guarda-chuvada, cara. E vocês sabem o nome Não. dela? Nem faço ideia. Zelândia. Zelândia. Zelândia, cara. Então, tipo, essas curiosidades ficou eu acho maluca pelo massa, nome, né? Tá, não, mas onde é que ela morava, velho? Cara, eu acho, assim, não tenho certeza, né? Mas era ali, já ouvi falar que ela ainda tá viva. Ela, Ah, para. já ouvi falar, pessoas próximas de mim, que a avó de uma amiga minha é vizinha dela, só que ela não tem mais essa negócio do casaco na cabeça, ela não anda mais de ônibus, nem com guarda-chuva, nada, Sim. mas ela faz tratamento no CAPS. É a última informação que eu ouvi. Tem gente que já disse que ela faleceu, né? É, mas pode É, ser. eu achei, verdade. porque Eu, sumiu. eu fiquei sabendo também do filho, aonde que o filho trabalha. Então, só que eu, né, porra, é um negócio meio sensível, assim, né? É. Um tema meio sensível pra abordar. Mas É, até porque... eu acho que um dia eu vou Mas criar tu- coragem e vou abordar. Assim, é óbvio que provavelmente ela deve ter algum tipo de deficiência. ou Transtorno e tal. transtorno, enfim. E há uma jocosidade, né? Aham. Nessa... Ela é uma figura folclórica que a Isso. gente Sim, zoa, a gente isso. brinca com Sim. isso, né? Mas eu com certeza história, abordaria de uma né? forma muito respeitosa. Porque Claro. qual que é? Mas é que é é uma isso que a história... gente aborda, sabe? Qual que é? É que nem o Cola por do Reino do trás. Garcia, né? Tipo, o Rei Isso. Có e tal. É, o Mirelo, né? É, o Mirelo. É, O Mirelo também tá no São José. olha só, Também tá que ali. massa. Tem uma, Bom, até- é. a pra- família fez uma caixinha de isopor de granito. Ah, que E da botou no- hora, no velho. túmulo. Porra, que da A hora. irmã dele é uma queridíssima, assim, Sim. acho que da Blupel, Peças. Eu gosto de peças de eletrônica que tem na João Aham. Pessoa. E família Que muito... da hora. É outra Eu figura sou muito folclórica. linkado à história, cara, É. até... Desculpa, né? Estamos aqui cortando o André É a direto. conversa, porra. Isso que é Mas legal. esses vídeos da O história João da nunca cidade- falou tanto, se empolgou hoje. É, esses vídeos da história da cidade, essas coisas aí, por que que eu comecei, né? Principalmente por causa do cemitério, cara. Eu comecei trabalhando no cemitério São José. E, cara, no cemitério tu ouve muita história. Então, tipo assim, ó, ali tá Amadeu da Luz, tá ali, Dona Adelina Clara Reis Souza tá ali, Olha, que né? da O seu hora. Duda, que é o Dudalina, Aham, né? aham, É, o Duda- esposo é, dela. Aham. Até, né, os filhos sempre muito generosos e parceiros nossos lá no cemitério também. Família Trevar da Relojoaria Universal. O Frei Fulgêncio, por exemplo. Frei Fulgêncio, tu deveria pesquisar, até porque tu tá nesse mote. Eu fico muito feliz, porque eu Tem pessoas tentei- que visitam eu até hoje, tentei, né, o Frei eu Fulgêncio, né? tentei fazer algo parecido com o que tu tá fazendo. Aham. Só que tu tratou como negócio. E eu nunca tratei como negócio. Uhum. Eu queria linkar isso em algum momento da nossa conversa. Uhum. Eu sempre tratei como uma coisa a mais de comunicação que eu gostava de fazer. Um hobby. Não era um business pra mim, Aham. entendeu? Talvez um pouco por causa da política também, e não vou negar, tipo, quer queira, quer não, é exposição, é Sim. visibilidade.
Mas eu sempre gostei de fazer esses vídeos por causa do cemitério. Então, ali no cemitério, cara, a gente veio marcar uma reunião lá, tu ir lá conhecer. O Frei Fulgêncio é tido como santo por alguns. Caraca. O seu Irineu Trierweiler, se tu for falar com a família Trierweiler, que é da Relojoaria Universal, o Alexandre, o neto dele, ele que pagou aquela casinha, aquele telhadinho que tem em cima do túmulo dele, em pagamento de promessa. Porque diz ele que o Frei Fulgêncio salvou o filho dele do hospital e tal. Velho. Então tem todo um, assim, tem várias histórias. E aí, cara, a Fantástico. cidade tem trocentas histórias como essa, né, Verdade, cara? cara. E esse foi realmente o meu mote, assim, né? Comecei a perceber que eu tinha essa vontade de falar sobre Blumenau, curiosidades, enfim. E aí foi, cara, né? Trazendo Mas essas tu tinha pessoas. te imaginado trabalhando com comunicação em algum momento da vida? Desde que eu era criança, eu queria ser jornalista. Tamo Sempre, junto. sempre quis, cara, sempre quis. E aí, isso é legal, cara, tu manter amizades lá da tua infância, porque elas podem confirmar isso, né? E eu tenho um amigo, vou fazer 32, então a gente se conhece há 25 anos, lá do pré. E ele é testemunha disso. E algumas vezes ele já comentou lá, pô, eu lembro de quando tu disse que queria ser jornalista. Não sou formado em jornalismo, mas tô me realizando. Comunicador, cara, exatamente. Que é isso aqui, bater papo, sabe? Aprender, experienciar, poder levar essa experiência para quem tá ouvindo, sabe? Para quem tá consumindo, formar uma audiência. Todo grande empresário é um bom comunicador, né, cara? Já percebeu isso, Filipão? Acredito que sim, é um bom vendedor, né? Não... Comunica, vende uma ideia. Exatamente. Porque Acho que é mais ou menos nessa linha. O cara, para poder ter uma organização, para poder crescer, ele precisa comunicar. Precisa. Trocar ideia com pessoas e tal. Não tem outro caminho. Exatamente. E aí eu queria, né, ser jornalista. Me realizei dessa forma e já conversei com vários jornalistas, né? Já trouxe vários apresentadores, radialistas e, enfim, é um leque aí de 170 episódios. Eles ficam sentidinho com esse negócio do diploma, porque é super justo, o cara fez uma faculdade para isso. Sim. Mas, cara, hoje, o que é jornal, né? Jornal é um diário. Jornal era o diário das igrejas na França. E aí, ou seja, nada mais é do que o registro do dia do que aconteceu num determinado local, né? Todo mundo hoje em dia é jornalista, no conceito da etimologia da palavra. Eu não estou falando da formação acadêmica. Porque todo mundo tem a capacidade de fazer um registro do seu diário através de rede social, através de blog, vários mecanismos, um blog, né? Então, tipo assim, se tu for parar para analisar a semântica da palavra, a etimologia mesmo da raiz, jornalismo é isso, entendeu? Então eu te considero um jornalista. Ah, beleza, não tem diploma. Irmão, e eu acho que... Tem jornalista que tem diploma. Quero ser cancelado, se for o caso. Sim. Eu amo os jornalistas, Eu respeito quem tem um diploma da academia e tal. Mas eu discordo dessa necessidade de diploma para o cara ser considerado jornalista. Até porque os grandes jornalistas da nossa história da cidade aí não eram formados em nada. Exatamente, eram grandes, né, comunicadores, falavam, com uma galera, né, com uma massa enorme aí de pessoas. E vários jornalistas que não eram formados também se tornaram grandes empresários, como é o caso do Lazinho, né? Político, empresário, e dão aula, cara. Tem jornalista sem formação acadêmica que dá aula. Exatamente. Então, eu nunca vou me colocar no lugar de um jornalista, porque respeito essa questão acadêmica, né? Claro. Mas o que eu tô fazendo pra mim é o que eu faria. Eu acho que eu não estaria contente se eu tivesse que Se tu ganhasse na Mega Sena, tu ia investir no podcast, certeza? Cara, eu ia continuar conversando, cara. Só que daí talvez eu ia fazer, tipo, em Dubai e tal, com outros cenários itinerantes, entendeu? Não, a Camila Farani, não sei se você conhece, do sim, Shark Tank, ela teve aqui. Que da hora. Aí ela falou... Não aqui, né? Ela teve em Blumenau, no evento da Select. Que honra, né? Que a gente queria trazer ela aqui também um dia. Mas, cara, é aquele negócio do sonho, né? Tu tem que mirar. Claro. Porque, tipo, a gente já trouxe a Alice Nicolau. Porra, é uma figura de renome nacional, jornalista, lá do SBT e tava lá no Blumencast. Não, e tem que ter esse foco mesmo. Mas ela falou assim, numa apresentação que ela teve aqui no evento, até nos parceiros nossos da Select e tal, a gente fez comunicação pra eles e tal. Ela falou, cara, se tu quer descobrir se tu tá trabalhando com o que tu gosta, se é realmente a tua vocação e tal, cara, o que tu faria se tu ganhasse na Mega Sena? Ponto. Se a tua resposta foi largaria tudo pra ir fazer qualquer outra coisa, então não é o teu business, não é pra isso que tu nasceu, não é nisso aí. Eu hoje, se eu ganhasse na Mega Sena, eu tenho certeza no que eu investiria, seriam meus negócios e tal. Eu não vejo sentido, até hoje é dia do trabalho, apesar desse episódio estar indo ao ar depois, né? Eu não vejo sentido na vida sem trabalho, sem Não, cara, sem tem que ter uma construir algo. ocupação, um propósito, né? Acho que a gente tem que descobrir. E hoje o propósito também, ele tá muito, assim, meio clichê, né? Tá, pô, preciso descobrir meu propósito. Tem gente que fica ali batendo e às vezes o propósito tá ali do lado. Às vezes o propósito é algo tão simples, mas as pessoas acham que é mudar o mundo, né? Pô, cara, eu tô fazendo uma coisa
que eu vejo muito impacto e é algo local, mas eu não pensei assim, não, cara, eu não vou fazer isso aqui porque é local, Mas porque eu tu precisava nichou, bombar um negócio que seja nacional, por exemplo, entende? Mas tu pode falar do mundo, tu pode trazer um cara nacional pra falar pra Blumenau. Posso, Entendeu? Tipo, não. sim. Tu nichou, É. na verdade, pra gerar empatia local no público, pra tu ter uma audiência Exatamente. E, segmentada. cara, e se tu me Tu vê o perguntar... Sargento Junks mais nichado que ele, né? exatamente. E o bicho tá estourado no Brasil, brother. E aí é que tá, cara, porque isso pode acontecer. Tu começa nichado e tu pode depois estourar a bolha, entendeu? Ele tá Uhum. se reposicionando. Acho fantástico. Converso com ele de vez em quando. Tu falou desse mote do propósito, né? Eu tenho um pensamento assim, ó. Vocação, ela vem do verbo vocare, né? Que é chamado. Né? Vocare é latim. E... Tu tá meio Cortella, né? É. O Cortella que pega a etimologia Como é que eu... Não, eu gosto, cara. Vocare, vai falar, jornal quer dizer. Diz Já um meio- filósofo brasileiro. Filósofo. Isso. Não, ó. é que eu gosto muito de. Cara, primeira palavra que eu me lembro de pensar isso, olha essas ideias do cara, né? Micro-ondas. Eu tinha um micro-ondas daqueles grandão marrom em casa que girava, lembra? Pô, eu lembro disso. É. Aí um dia, pô, micro-ondas, micro-ondas. Ah, ondas pequenas. Eu me lembro disso, cara, eu era um moleque, então eu sempre gostei dessa parada. Mas vocação, pra chegar assim na tua. Que foi Vocare, foi um vocare. chamado. O vocare é um chamado. Às vezes o cara fica, qual é a minha vocação? Cara, o teu talento é a coisa mais óbvia pra ti. Tipo, a coisa mais fácil que tu faz é o teu talento. Eu vi esse cara aqui uma vez. Errou um adesivo lá, que eles fez uma falhinha no adesivo que eles botaram na porta lá do cemitério. Que ele foi lá botar. Eu disse, não, Felipe, deixa assim, tipo, nem dá pra ver, é um negócio, tipo, deixa assim, tá, ele pegou o estilete na mão, assim, ó. Eu disse, não, bicho, tu nasceu pra essa porra, tá no lugar certo, entendeu? Que da hora. Mas enfim, só não pra monopolizar a conversa, Mas é importante tipo, colocar esse ponto aí. Que a tu pessoa, teve um A chamado. facilidade é o chamado. Cara, o teu talento, aquilo que tu é bom É o que tu demais, faz muito fácil. é o que tu faz com tanta facilidade que tu acha que é normal. Pra mim, por exemplo, pra mim é muito fácil falar em público. Imagino que pra ti também. Sim. Pra mim é muito fácil gravar um vídeo. Uhum. A gente tá lançando a escola, nem te falei depois de te mostrar isso. Cara, as pessoas têm um morre de dificuldade na frente da câmera e pra mim e pra ti também é uma Sim. coisa absolutamente natural. Desde a época Felipe também? do colégio, assim, apresentar um trabalho lá na frente com cartolina. Cara, as pessoas se cagavam de medo. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui meu papelzinho, deixa eu decorar. Cara, eu entendia e eu explicava conforme as minhas palavras. Tu com certeza era aquele cara igual eu, assim, que a turma fazia o trabalho e tu chegava pra apresentar, era como se fosse tu tivesse Na feito, última tá ligado? hora, assim. A eu galera também- ficava puta. Eu também era esse cara. Eu odiava escrever, fazer. Eu olhava, entendia, fazia um desenho pra pessoa entender aquilo que escreveu. Deixa que eu apresento. E não basta Apresentava. ser, tem que parecer, né, cara? É a confiança que tu passa na comunicação Claro. ali. Agora tu falou do Cortella, né? O Clóvis tem uma parada que ele fala, né? Que ele foi apresentar na escola, descobriu, foi dar aula. Tu já viu essa parte? Não, acho que não. Ele foi dar aula sobre petróleo e tal, e tinha 10 minutos, e aí ele descobriu que aquilo ali era o que ele queria fazer o resto. O professor fez uma Aham. conferência e ele estudou para dar aula para os amiguinhos na escola, né? Aí disse que quando ele começou lá, ele tinha 10 minutos, disse que ele começou a inventar, aí passou os 10 minutos, ficou meia hora, porque tanto que ele gostou de estar naquela posição, e não parou mais, inventou história, não, porque na Moldávia e o petróleo, e aí Moldávia ele tirou do Rin-Tin-Tin e tal, inventou as histórias, porque o cara gostou de fazer aquilo ali. E na real, as pessoas não se apercebem, voltando para aquele mote ali, as pessoas não se apercebem disso, tá ligado? O cara não olha. O que é vocação, cara? Vocação pode ser lavar a louça. Se naquele momento o que tiver te chamando a responsabilidade é lavar a louça, então lava a louça. Isso é vocação. É chamado. E as pessoas não se apercebem, ficam esperando um grande momento e na verdade esquece de fazer o dia a dia, de fazer a rotina. Que foi o que tu fez. Diz, cara, eu quero fazer, eu gosto disso. Bota o celular ali e vão gravar. Joyce, vem cá, traz a câmera. Não foi assim que começou? Foi, cara, foi bem dessa forma, assim. E agora vai contratar? Não? Tá crescendo? Então, essa foi a provocação, né, cara? Lá quando a gente tava conversando no off, soube que vocês fizeram essa provocação para mais pessoas, né? Que Sim. já vieram aqui também. Sargento Mas Junks. é uma coisa que realmente tem incomodado bastante, cara. É a tal da dor do crescimento, né? A gente tá nessa, cara, de, porra, ou eu tenho mais porque tem pessoas, né, tem empresas querendo contratar a gente optou por um modelo que não é, digamos assim, só colocar logo, a gente faz um produto autoral, né, um conteúdo autoral daquela empresa, daquela marca, porque a gente vende a minha imagem, a imagem da Joyce, né, então isso também foi uma questão pensada, foi uma questão estratégica, porque hoje tem canais no YouTube que monetizam muito que o cara nem aparece na frente, né,
e ele tem algo positivo e tem algo negativo. O positivo é, cara, eu não preciso mostrar, eu não preciso, posso estar aqui de qualquer jeito e tal, porque eu só vou narrar, vou passar as imagens lá e fechou. O conteúdo é o que fala. Agora, quando tu quer montar uma autoridade, passar autoridade, tu precisa colocar a tua cara em jogo. E foi isso que eu quis fazer desde o começo. Aparecer tanto no podcast, não quis fazer só o áudio, né? Eu quis fazer o YouTube. Sempre mostrei Teve uma época que era só áudio. só áudio, né? Pô, lá esqueci agora, o Joe, pô, lá dos Estados Unidos, né? O primeiro lá do... Enfim, Joe Rogan. Só áudio. Hoje tá no YouTube também, nas outras plataformas ali. E, cara, mas eu sempre pensei, vou trabalhar a minha imagem. E aí foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas hoje, né, as marcas contratam o Blumencast pela imagem que a gente transmite, que a gente passa, pela credibilidade, pelo conteúdo sério. A gente também já teve que desistir de algumas marcas que entraram em conflito com alguns pensamentos e comportamentos, né, que a gente tem, ou que aquela empresa tinha, enfim. Então, isso vai montando uma autoridade e vai para o nosso público que segue a gente, vai dando mais engajamento, e o parceiro que fica com a gente, que aceita como a gente como a gente quer fazer, como a gente quer se posicionar, acaba ganhando muitos consumidores, exatamente porque se eu estou falando daquela marca no meu podcast ou no meu Instagram, as pessoas sabem que é de verdade, porque eu já tive que filtrar muitos outros que não foram legais, entende? Então, isso é muito importante nesse sentido. Com o tempo vai construindo, vai entendendo, quer queira, né? quer não, eu também falo isso assim, a gente empresta a nossa credibilidade, a nossa cara, né? Para um business, para um parceiro. Só que tem muitas Então vezes que bastante responsabilidade. às vezes a gente não quer. Tipo, cara, tem dias e dias. Tem dias que eu não quero aparecer, mas eu faço, entende? Porque, cara, é o meu trabalho. Não, ok, isso é. Entendeu? Tudo tem o ônus e o bônus. Né? Que nem eu expliquei do cara que não aparece, mas ele não cria autoridade. As pessoas nem sabem, as pessoas passam por ele na rua e nem sabem que o cara é dono de um canal foda. E tem o cara que coloca, né? Mas ele tem muitas vezes, porra, hoje eu tô mal. Hoje aconteceu uma coisa aqui, mas eu preciso entregar aquele story falando daquela empresa com o máximo de carinho, de amor por aquela empresa e de gratidão por aquela empresa. Tem dia que tu tá de saco cheio de gravar, Mas tu né? tem que fazer, né? É o trabalho. O Cortella fala isso. Porque fazemos o que fazemos. Né? Então, porra, o livro dele ele fala muito sobre isso. Eu te confesso que eu gosto pra caramba de gravar, né? Tipo, assim, pra mim é uma coisa... Cara, vocação. Tu acordou um dia, assim, vamos gravar. Outro dia nós fomos lá pra Floripa e tal, tava almoçando num lugar bacana. Vamos fazer um vídeo aqui. Do nada, assim. Só que, de fato, tem dia cinza que tu tá de saco cheio, né, cara? Que tu quer mandar todo mundo a merda. E a própria gravação, cara. Porque em 60 episódios, eu acho que mais ou menos tu me relatou isso, tu vai com uma expectativa muito grande de um cara e não mal dá 1 hora. Porra, mal rende meia hora, assim, no pau da goiaba. Já aconteceu comigo também. Já passou. É frustrante pra caralho. Isso faz parte do trabalho. Agora tem um cara que tu meio que não dá muito. O cara foi, às vezes, uma indicação de alguém. Tá bom, vamos chamar o cara lá e tal. Porra, o cara dá um show, velho. Isso aconteceu agora. Semana passada. Tipo, não menosprezando ninguém. Sim. Mas na semana passada a gente gravou um que foi uma indicação. A gente nem conhecia a empresa direito, sabia que era daqui, né, Filipão? E foi quase 2 horas e tivemos que parar, porque... E tu vira fã do cara. Porra, sim. que cara massa. Eu quero ter o cara na minha rede de relacionamentos, amigos e tal. A gente fez muitas amizades por causa do Blumencast, sabe? Mas tem essa questão, né? De nem sempre tu tá bem, nem sempre a expectativa que tu coloca, ela é alcançada. Às vezes ela gera uma frustração. Então, isso é muito o ônus de tu aparecer, né? Mas tem o bônus que é o quê? As marcas quererem se associar contigo, né? Hoje a gente já é um pouco conhecido na cidade e aí a gente consegue atrair Tem gente mais de fora marcas. já procurando? De fora? Tipo, empresas que querem entrar aqui e tal? Não, acho que não, né, Joyce? De fora não, né? Mas a gente tem, assim, porra, marcas muito legais, marcas grandes. Não, o Tober acho que procurou. Foi a Spaten, Blumenau né? tem Pra ser parceiro e tal, né? Blumenau tem um potencial gigante também. né? Blumenau tem grandes empresas, né? Uma economia pujante. A gente tá numa bolha, né, cara? Tá. Meio surreal, assim. E isso que é legal, cara, porque falando então, né, do Blumencast, assim, a gente tem realmente... Eu encaro Blumenau como uma São Paulo, só que em miniatura. Porra, tem uma economia foda, tem um padrão de vida legal, né? Um estilo de vida legal. E, cara, Fora tem cultura, muita história. Cultura e história, cara, porque tem muitas outras cidades aqui, tanto do estado quanto de fora, que não tem um arquivo histórico tão grande e um apego histórico tão grande como o Blumenauense tem. Então eu consegui linkar isso, sabe? E aí eu pego
essa fome de curiosidade e de história que Blumenau tem, porque, cara, tem muita coisa. Os túneis de Blumenau são, Uhum. né, causam frisson nas pessoas. Enfim, cada pessoa, de vez em quando eu coloco lá uma curiosidade. Você sabia que fulano aconteceu tal coisa? Ficamos sabendo essa semana, né, Joyce, quem que foi o primeiro que a governanta do Hermann Hering foi a primeira pessoa atropelada e morta em Blumenau, cara. Deus do De céu. charrete, cara. Ela foi De atropelada. charrete. Cara, Foi esse atropelado. trabalho que tu tá fazendo, na real, ele é um trabalho que ele tem um valor sem precedentes, assim, de registro de pulverização da história da cidade. E eu Porque acho que são tá co- trazendo isso de um acervo Offline físico pro para um online. acervo online. É, É não, isso e aí, mais esse que animal. isso, trazendo para uma língua. Mas tu pegou a essência. Mas né? é mais claro. que isso, tu tá trazendo ainda para uma linguagem, uma roupagem Isso. nova. Perfeito. Porque Vocês assim, mataram. qualquer um pode sentar a bunda na cadeira lá no arquivo histórico, pegar um jornal de Santa Catarina e ficar folheando as coisas. Outro dia eu tava no escritório do Nemetz lá, tava o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Eu fui ler as manchetes lá. Uhum. Aí lá tava em 1844, era a novidade o steel frame na Inglaterra, né? 1844, nós Meu estamos em Deus. 2023 E e não ainda tem. é novidade steel frame aqui, Ah. mas tudo bem. Então, Caramba. qualquer um pode fazer isso. Agora, fazer o que tu tá fazendo, que é ir lá. Que eu tenho certeza que tu deve passar horas lá, deve ter ido Cara, algumas tu vezes. acredita, ó, A Sueli é tua curiosidade. amiga, então. Ela é, mas curiosidade, nunca entrei no arquivo histórico. Ah, para. Nunca entrei, cara. Pra te ver como Tem que ter um informação. corte aqui. Pum. Blumencast nunca entrou no arquivo histórico. Cara, é verdade, nunca entrei, queria muito. E aí foi por isso, porque Que na animal, pandemia tu o nunca arquivo foi lá fechou. mesmo? Nunca fui lá, meu. Animal. O arquivo fechou na pandemia e eles aproveitaram a pandemia para reformar. E agora, recente, reabriram o arquivo Ah, histórico. bom. E aí... Tem muita coisa já nos computadores lá. É, isso. E a própria questão do antigamente em Blumenau, o blog do Adalberto Dai, tem muitos Não, blogs, muito, sim. fotos, né? E Mas, cara, informações. lá no tu ir lá no arquivo histórico e pegar aqueles jornais Sim. de 1900 e Guaraná de rolha Sim. e é surreal essa experiência, Ah, eu sabe? quero gravar lá. Enfim, a gente tem, para questões assim de projetos futuros, a gente quer criar muito mais conteúdo audiovisual da história de Blumenau. A gente quer fazer também coisas mais contemporâneas também sobre Blumenau. Enfim, tem Nós já muita falamos coisa sobre isso, né? legal. Já Aham. vamos falar mais, vamos só agradecer os patrocinadores. Boa. Bora. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, responsável por esse estúdio. Obrigado, Arte Pro. Totens, fachadas luminosas, projetos especiais, tudo que você precisar. Aproveitando falando das mulheres, um beijo pra minha esposa que também Suelen também. carrega o Carrega o nas piano costas. aqui. carrega o Cloud Park. saco nas costas. Cloud Park Hub de Mobilidade, empresa de gestão de estacionamentos e tecnologia para essa área do Rio Grande do Sul ao Acre, são 600 estacionamentos no Brasil. Obrigado, Cloud Park, por acreditar na gente, Aí. ali do Reino do Garcia. CDL Blumenau, apoiando a gente. Obrigado, CDL, entidade importantíssima que reúne muito mais do que lojistas, vários tipos de empreendedores dentro da entidade. Tem ali o suporte através da CDL Blumenau. Sebrae Santa Catarina, acreditando no micro pequeno empresário. Obrigado, Sebrae, por estar conosco. Rádio Mix 106.3, toda terça e quinta tem anúncio do Empreender Cast na audiência da Mix. Obrigado, Montanha. Nutriblu Gastronomia Empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria. Todo episódio alimentando a gente. Hoje deram uma folguinha, super justo, dia do trabalho, faz sentido. PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para o Blumenau, região eleitoral de Santa Catarina. Creativity Digital Hub, a agência que deixa o Empreenda SC mais bonito. E Super Vale Supermercados, a melhor fruta e verdura da região. Você vai encontrar no Super Vale, ali na margem esquerda. Obrigado, Super Vale, por estar apoiando esse episódio. Eu quero colocar aqui, aproveitar que a gente aproveitar os e agradecer muitos patrocinadores, mas mais do que isso, é continuar a nossa conversa. Da mesma pegada que tu entendeu ali no podcast, trazer essa história de Blumenau pro digital, a gente também percebeu que o empreendedorismo aqui também é muito forte. Tem muita história empreendedora, verdade. olha, várias empresas aí, né? Hering, cara, a gente falou da Dudalina, enfim, Pô, É, Carsten, a tocada é Teca, essa. Tipo assim, a as de gênese... tecnologia. a gênese tecnologia da- também agora, né? né? A Vindo gênese aí do forte. Empreenda, a frase que fez tudo surgir foi: nascemos para contar histórias. E ali surgiu, né? Porque, cara, na verdade, existe uma técnica que não é de hoje, né? Sei lá, Napoleon Hill, Dale Carnegie, e todos esses caras aí já falaram sobre isso e Collins. tantos mais, mas que é a tal da modelagem, né? Uhum. Tu modela, o Felipe fala muito sobre modelagem, né? Sobre os treinamentos que ele fez e tal. Tu modela pessoas, Eu vi um inspirações. episódio que ele falou que ele modela Flávio Augusto. É. também. Então, pra tu Massa. modelar, cara, tu tem que... Obrigado, diretor. Pra tu modelar, tu tem que conhecer a pessoa, tem que ter acesso à pessoa. Acesso. E aí, porra, na boa, assim, ó,
eu me sinto aquele... Como é que é o nome daquele? É o Thanos que suga as almas das pessoas? Não. Ah, eu sou ruim de Marvel, tá? eu Eu também não sou sou Não muito sei, ruim. é o Thanos, o alemão tá dizendo que É. sim, eu também não sei. Tá. Mas esses 60 entrevistas aí, eu me sinto Thanos, assim, porque tu vai Aham. pegando É. e aí, né, tu te lembra no teu dia a dia. Então, a gente tem case aqui, o Antônio, que a gente, de pessoas que acompanhavam a gente aqui na gravação, que começaram a empreender de tanto que vieram aqui, cara. Que da hora, mano. Uhum. Então, a gente tem essa vibe de contar a história, né? E aquele negócio, né? Tu é a média das pessoas com que tu convive. Então tu imagina, tu tá aqui 60 pessoas diferentes, ouvindo a história, com tempo pra conversar, pra absorver. Cara, tu vai Absurdo. tirar sempre o melhor de cada um, é o que aconteceu também. Não, é que eu tenho percebido, cara, que às vezes eu tô conversando, eu puxo uma coisa do que eu escutei de um cara. Esses dias eu fiz isso, né? É. Não lembro o que eu falei, cara. Nos episódios se conectam, cara. É, total. Tipo, no teu total. episódio a gente falou uma coisa que veio do outro episódio, que aí É. do teu episódio vai pro outro e a coisa se conecta. É. Até eu vou te dar uma dica. O Rafael Nogueira, já ouviu falar dele? Lembrei, deixa eu falar. Fala. Lembrei, quando tu chega atrasado, por exemplo, não pede desculpa. Desculpa por. Cara, eu Aham. agradeço por ter me esperado. Eu Aí eu Nemitz. corrigi o João falou, desculpa, eu tava falando, não pede desculpa, cara. É, Agradece foi que o eu te esperei. O Nemitz. São pequenas coisas que fazem a diferença, Não, foi né, cara, sacada no que o mindset meu- da pessoa, né? E eu mudei, nunca mais eu pedi desculpa, cara. Sim, Ô, eu aprendi nunca muito mais. O disso. Rafael Nogueira, vou te dar essa dica, vale a pena. O Rafael Nogueira, ele foi presidente da Biblioteca Nacional, no governo Bolsonaro, e hoje ele é presidente da Fundação Catarinense de Cultura, a convite do Jorginho. Só que ele é um aluno do Olavo das antigas, assim, e ele tem uma frase no Brasil Paralelo, deve conhecer o Brasil Pô, Paralelo e animal, tal. já assisti É, alguns. ele fala assim, cara, que um ser humano que não conhece sua história é só mais um fadado. ser humano. É. Uhum. Agora, quando tu passa a conhecer a tua origem, a tua história, tu te conecta a toda essa história e tu faz parte da humanidade. Tu se sente pertencente a toda a humanidade, porque tu entendeu de onde tu veio, entendeu? Cara, E hoje tem muita gente perdida. Então, esse é o trabalho que tu tá fazendo, brother. Tu tá Uhum. resgatando a história da cidade. Então, cara, na boa, assim, traz o Rafael Nogueira aqui. Legal. Se tu trouxer, eu queria ter a oportunidade. Não preciso participar do episódio, Não. queria estar lá no estúdio, só dar um tchauzinho. maravilha, vai. Porque eu sou fã do cara. Que massa, Até que eu massa. tenho, já tive contato com ele Sim. e tal. Não, mas É. faz todo sentido, cara. E uma coisa que eu percebi, cara, nessa trajetória de 2 anos e meio pesquisando, estudando a história de Blumenau, é que a gente tem tanto conceito errado. E aí, quando tu começa a perceber, cara, que, tipo assim, tem coisas muito que a gente virou até piada interna, assim, sabe? As pessoas falam muito a questão, assim, por exemplo, dos indígenas de Blumenau. Claro, teve conflitos, mas não foi só do colonizador para com o índio também, porque, cara, no final das contas ele é um ser humano que tá buscando a sua defesa, a defesa do seu território, ele sente fome, ele vai atacar o animal do colonizador, porque fica mais fácil, porque ele tá cercado, e Aham. uma série de coisas. Então eu comecei a ter uma concepção diferente da história e do comportamento do homem. E aí, hoje, quando a gente faz um tipo de conteúdo desse, muitas vezes vem pessoas que não se aprofundaram na história Uhum. para falar aquelas coisas do senso comum. Ah, porque Blumenau é nazista, Porque os blumenauenses são nazistas. Porque falam, Porque né? falam, ouvi tem falar, embasamento, não tem né? embasamento nenhum. E, cara, a gente consegue refutar na hora, sabe? Uhum. Numa resposta ali, o cara nunca mais responde nada, sabe? Uhum. E aí, com isso, eu comecei a perceber o quê? Que quanto mais tu sabe, menos tu sabe. Quanto mais tu aprende sobre uma coisa, tu percebe que tem muito mais coisa para aprender. Uhum. Então, eu parei de julgar, por exemplo, certos comportamentos humanos, porque eu não sei a história daquele cara, né? Total, Eu cara. conversei de frente com muita gente ali que eu tinha um certo receio por causa das matérias, por causa das manchetes de jornais. E aí eu A dei gente essa tá trocando ideia oportunidade. sobre isso, Exatamente. E aí eu dei oportunidade para a pessoa, não para mim, mas para o público, de conhecer a história daquela pessoa. E eu mudei o meu conceito porque eu entendi qual que é a história contada com tempo, com calma, o porquê de tudo, como se sucedeu. E as pessoas dão feedback pra gente do tipo, cara, eu não gostava de tal pessoa, mas depois que eu ouvi o Blumencast eu passei a Eu vou te dar gostar um e entender. feedback. O Décio Lima eu assisti o Ah, teu. tu assistiu? Aham. Você, cara, eu quero escutar o que esse cara Aham. falou aqui com o Cantoni. Aham. E eu escutei e tive uma percepção diferente, porque a história dele, quando ele era político aqui, ele realmente Aham. fez muita coisa. Depois eu comecei a ter fundamentos e tal. Aham. E, É, enfim, são concepções eu tinha uma- ideológicas completamente diversas da gente, as minhas, né, falando de mim, mas eu também respeito a figura dele. Mas, por Sim. exemplo, assim, eu Não, entendo não, a eu dei um, questão eu dei um ideológica. exemplo que tava falando uma coisa que colou Sim. bem direitinho, É, sabe? não, e tá certo. É, tipo É. assim, eu não me incomodaria, por exemplo, ele é o presidente do Sebrae hoje, Aham. Sim. nacional. É.
Se ele vir aqui, vai ser uma honra. Vamos Exato. conversar Sim. com ele. O bicho tá lá, faz parte do jogo. E até, assim, ó, um outro cara que nem Até, foi... porra, vamos manter dessa. Claro, porra, é muito massa. Tudo bem que ele mandou os caras ir pichar a casa do meu pai, mas... Ah, teve essa história, tu me contou naquele Vou perguntar pra ele no episódio. Cara, e é isso, velho. A Ele gente não mandou ninguém... seu- Vamos corrigir, ele não mandou ninguém pichar. Não, Ele só... pichou sozinho. Ele só colocou o endereço da casa no Twitter. Só Ah, isso que só ele isso. fez. Façam Já é o que sacanagem, quiserem, né? Mas enfim, cara, assim, tem essa questão mesmo, sabe? De tu mudar a concepção. E é uma coisa que a gente percebeu, assim, trazer todo mundo, ser livres de preconceito, sabe? Tipo, a gente já trouxe pessoas de esquerda, de direita, liberais. Uhum. Mas é o viés da comunicação. Exato, Só não, assim, ó, isonomia. eu não concordo com um veículo de comunicação que se diz imparcial. Uhum. E já vou explicar por quê. Eu acho que é do ser humano, o ser humano ele não consegue ser imparcial. Exatamente. Né? Eu tinha curiosidade de saber se alguém um dia fizesse levantamento estatístico, por favor, traga o número de julgamentos, por exemplo, de juízas mulheres que julgaram estupro e de juízes homens que julgaram estupro. Eu tenho certeza que vai ser diferente os resultados. Uhum. Por quê? Você tem a influência da sua questão biológica, questão cultural, é natural, todo mundo é parcial. Então, quando um veículo de comunicação se paga de imparcial, cara, desculpa, tem parcialidade ali. Um pouquinho tem, entendeu? Tem. Então, eu concordo que a gente sempre tem que abrir espaço para o contrário. A gente tem que Isso. trazer o contraditório, dialogar, não fechar portas. Isso eu concordo, sim, grau, número e gênero, tá ligado? Uhum. Agora, se pagar de... Assim, não tô dizendo que é o teu caso, né? Sim, Pelo amor de sim. Deus. Agora, eu vejo muito veículo que se paga de imparcial Uhum. e que, no fundo, a gente sabe Sim. que tá ali... E tem veículos até É. grandes, cara, que... Tô falando mais de mídia nacional e Sim, tal. sim. A gente, no nosso programa, por ser conversa, a gente acaba naturalmente, né? Falando das nossas ideias. Expressando já, né? Tu não deixa de falar quais são os teus pensamentos, quais são as tuas Sim, e ideias. é o que eu sempre digo, cara, algumas vezes me perguntaram perto das eleições assim, tá, cara, mas tu não vai falar nada, tu não vai se posicionar? Muita gente procura o tal do posicionamento, né, cara? Uhum. E eu falei, cara, eu não vou me posicionar porque eu gosto de trazer de todos os lados. E tem coisas boas de todos os lados. Só que eu não vou ser hipócrita e dizer que lá no dia tal, de outubro, eu não vou apertar um número. Eu vou apertar um número, mas esse número diz respeito somente a mim. Sim. Tu vai ter uma... Cara, as pessoas, elas querem só pra te... Se tu for do partido dela, ela vai te apoiar e beleza, Não, é mais um. isso. Se E se não, tu não for, ela vai deixar te... de te seguir. Até deixa eu fazer uma Ou te correção. cancelar. Até deixa eu só fazer uma correção. Assim, a questão eleitoral, tipo, foda-se, tá ligado? Tipo, se votou no A, no B. Eu votei no Bolsonaro, assim, todo mundo sabe, é público, mas, tipo, não é esse o ponto. O ponto que eu quero falar, assim, é sobre os teus valores inegociáveis. Uhum. Por exemplo, tu deve ter valores inegociáveis pra Sim, ti. sim. Valores pessoais, né? Uhum. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho um valor inegociável. Eu sou contra o aborto. Ponto. Uhum. Então eu sempre vou me posicionar contra o aborto. Em qualquer circunstância. Mas se for estuprado, se for tua filha, cara, em qualquer circunstância eu sou contra o aborto. Por quê? Na minha concepção ideológica, na cosmovisão católica que eu construí para minha vida, eu tenho que ser contra o aborto, eu tenho essa visão e ponto. Então eu sou influenciado por essa visão, entendeu? É aí que eu quero chegar. Não tô falando eleitoralmente, mas os valores da vida mesmo, entendeu? Mas aí, João, porra, eu concordo contigo e, cara, perfeito, assim, a única coisa que eu consigo, digamos assim, sair um pouco mais, assim, dessa visão é que eu consigo entender por que que ela fez isso. Tipo assim, por que que tem uma pessoa que é a favor do aborto? Porque, tipo, conversando com ela num podcast, né, eu tô falando, não assim, né? Não, ouvir uma pessoa que seja a favor, tudo certo, vamos discutir, vamos conversar e tal. E nem a Mas eu questão não de vou em tentar nenhum mudar. momento E nem negar tu- pra ela que eu Perfeito, sou contra, tá ligado? exatamente. Tipo, essa é a vibe, E, aí, entendeu? e o bacana, cara, do podcast, que é isso que a gente tá fazendo, é tentar entender o porquê que ela pensa daquela forma, por que ela levanta aquelas bandeiras, sabe? Isso, cara, me fez mudar muitos conceitos. Não que, Sim, tipo, tu mudei de opinião, mas mas conceitos. Tu passa a entende? respeitar a pessoa. Exatamente. Deixa de julgar só, de novo, pelas manchetes de jornal, sabe? E aí tu entende o porquê. Cara, questão, como tu falou, cultural, criação, trauma de infância, trauma de vida adulta, Oh, que massa, dificuldade. top, Cara, é muito isso, né? É porque no final das contas, a gente falou, né? Tem certas coisas que são similares em cada episódio e cada convidado, né? Porque no final das contas, cara, a gente tá falando de programação mental a gente tá de falando pessoas, de mano. vida, de pessoas. Sim. de pessoas, ser humano, Sim. e existe, cara, meio que um padrão, entende? Uhum. De comportamento e tudo mais, sabe? Então isso que é muito legal da gente... Qual que é o conversar. futuro do Blumencast? Cara, o futuro do Antônio. Blumencast talvez seja contratado. Eu acho que, cara, é um caminho, né? Mas tu tens, assim, dentro do teu planejamento, tu tens um planejamento? A gente tem um planejamento de curto, médio e longo prazo.
E não fico em cima do muro na questão de longo prazo. O Blumencast tem uma visão muito muito cristalina do que o Blumencast quer ser. Ele quer ser a maior página de conteúdo de Blumenau. Isso a gente está caminhando para fazer. E aí em várias vertentes, tanto curiosidades, história, dicas de lazer, por exemplo, né? A gente não quer virar um portal de notícias, a gente não quer falar sobre notícias, mas a gente quer ser uma ferramenta para que o blumenauense possa ver coisas boas que estão acontecendo na cidade, se informar de coisas boas que estão acontecendo ou vão acontecer, que seja um canal realmente comprometido com a verdade e ao mesmo tempo que honre os seus antepassados, porque muito parecido com a frase que tu falou, eu acho que não sei se era do Clóvis, que tu estava parafraseando, Do Nogueira. do Nogueira, da história. isso, que é aquele negócio, né? O povo que não conhece a sua história tá fadado a repeti-la. Então, muitas coisas a gente olha para trás da história, se envergonha do que nós já fomos como povo, mas a gente precisa continuar contando isso para as novas gerações para que elas não repitam essas situações, esses comportamentos, né? Então, a gente tem muito claro o que a gente quer ser como página, como veículo de comunicação. E o curto prazo tá aí, né, cara? Todo mês a gente faz, a Joyce faz, né, o planejamento aí mensal, cara, é um workaholic ferrado aí, cara, para dar conta de tudo. E, cara, o futuro é isso, é mais conteúdos, né, tanto para YouTube, podcasts vai continuar aí todas as semanas, episódios inéditos, né? Estamos aí no episódio, semana que vem vamos gravar o 171. E é isso, né, cara? Também tem que deixar um pouco aberto, porque às vezes as oportunidades aparecem, oportunidades que a gente não está preparado, elas aparecem. Se a gente está muito ali, igual aquela sela de cavalo, a gente acaba não Tem que estar olhando. sempre atento, Tem que né? estar um pouco atento, sim. Tu tens empreendido em alguma outra área, não? Não, Foco total. foco total. O que eu puder ou quiser fazer que envolva o Blumencast, porque eu entendo que o Blumencast é algo meio orgânico, assim, eu trato o Blumencast como algo orgânico, eu posso trazer ele para o lado mais business, eu posso pegar ele e, de repente, fazer um curso sobre podcast, eu posso fazer várias coisas com o Blumencast, tendo o Blumencast como base. Eu aumentei o networking por causa do Blumencast, imagina, são 170 pessoas que eu não conhecia e que eu nem teria a oportunidade de chamar lá para casa. Tipo assim, eu vou chamar o Félix Tales lá para minha casa. Ele ia dizer, tá, mas quem és tu, né, cara? Aí eu pensei, pô, num podcast é mais fácil o cara querer vir e contar a história dele para mim, né, Aconteceu cara? aqui. Então, é muito isso, cara. Então, Exatamente. o Blumencast deu uma oportunidade, assim, de mudar de conceitos, de conhecer pessoas, de criar um business legal, assim, sabe? E agora a gente já tá mais ou menos entendido, como eu costumo, né, dizer, o foguete ele tá encaixado. Agora a gente vai lançar, eu acredito que esse ano de 2023 vai acontecer ainda muita coisa boa. E eu quero dar um feedback, eu gosto, eu sou um fã Pô, cara, que massa. do canal. Obrigadão, Felipe. E eu acho que nesse caminho aí que vocês estão indo é bem interessante. Eu acho que tem muito potencial, sim. Pode Bom. continuar que Obrigado, tá bom demais cara. o conteúdo. Que legal, bom saber. Eu, sinceramente, assim, cara, eu sou um fã, né? Eu te encontrei ali. E, assim, eu sou fã porque eu queria muito ter criado algo nesse sentido no passado. Prova disso, o trabalho que tem ali na rede social e tal. E eu fico muito feliz que alguém fez. Porque eu não tive essa capacidade, assim, de tratar como negócio. Então, eu pago o pau mesmo, assim. Eu digo, porra, os caras são foda. Pô, cara, sério, eu fico feliz sério, pra caramba, cara. Porque, assim, você levar isso no tom de profissionalismo que vocês estão levando, né? Capacidade de engajamento e tal, porra. Eu me lembro quando eu fiz um vídeo da Nova Rússia, não sei se você já viu. Acho que eu vi. Deu uns 4 mil e poucos visualização no YouTube, cara. Isso há séculos atrás. 2000 e... Séculos não, né? Não, 2013, cara. Com 32 anos, Não, né? pro nível da internet era séculos, cara. O jeito que eu gravava com a velocidade que a internet tá indo. era tudo séculos. mato, tá ligado? Era tudo mato. Aí lembra que tinha o Vili? Era o Rudy Café Vili. Colonial do Vili? Não, era do Sim, Vili? sim, Era? que ele também, infelizmente, morreu no... Não, é outro então. Não, é o Vili Achei da que era- Nova Rússia. Isso. Irmão, a mulher... Sério, no outro final de semana que eu botei o vídeo, não tinha... Acabou o café. Caraca, a galera ficou pode sabendo, crer, tu tá? fala do Café do Vili e tal. Porra. E tipo, foi Bombou. super...
Orgânico, né? E foi super desprovido de qualquer Aham, interesse. Não despretensioso foi um total. anúncio, nada, Sim, tá ligado? sim, não foi combinado nada. Ali foi uma falha, eu podia ter percebido o business, né? Sim, Só que aquela visão, eu não tava no mote empreendedor, né? Minha Sim. vida deu uma pivotada pra política, isso é Sim. real, assim, todo mundo sabe a minha trajetória. Depois eu pública. comecei a dar uma sacudida nele, dele acordou. Eu voltei pro empreendedorismo, o Felipe faz parte disso também. E, cara, já que Várias pessoas que acreditaram em mim mais do que eu mesmo, pra eu empreender. Mas fala aí, Não, fala aí. cara, pegando esse gancho de vocês, assim, falar também e parabenizar vocês pelo Empreender SC Cast, assim, que é um podcast fantástico. Eu acho que é muito legal quando a gente fortalece a cena do que a gente tá trabalhando, sabe? Então, pô, o Blumencast é um podcast, o Empreender SC também Tá aí outro setor que é parceiro também, né? Exatamente, cara. Lá E de precisa, comunicação. cara, porque imagina, com certeza tem pessoas me assistindo que não me conheciam, vão passar a me Claro. conhecer, a seguir, a assistir o Blumencast também, vão gostar da minha história. Tem pessoas que, né, pô, a gente vai fazer, quero convidar inclusive vocês para um episódio cada um Porra, aí massa. também ir lá no Blumencast. Legal. Mas aqui a gente, né, vai fazer alguma coisa no Instagram, as pessoas também que eventualmente não conhecem, vocês vão passar a conhecer. Cara, as audiências, elas são diferentes, mas elas se complementam. Claro. Quando a pessoa assiste o Blumencast, ela não vai deixar de assistir o Empreenda SC. Quando ela tiver naquele time, naquele momento, aquela vontade de se inspirar com uma história bacana, ela vai pra cá. Quando ela quiser algo mais histórico, ela vai pra lá. Então não exato, precisa os ter aquela motes são diferentes, concepção de cara. concorrência e tal. Não, claro que Eu o acho. Duca teve lá contigo, né? O Duca foi, aham. E aí, tipo, pô, tu falou do seu Luiz Antônio Soares, falou da É, história e tal. é. O Duca teve que a gente falou do quê? De negócios, da loja. É outra abordagem. É, outra abordagem. A abordagem que eu fiz aqui também. Pô, a gente falou muito sobre business, entendeu? Que É. é uma coisa que eu nunca tinha. Eu já fui em outros podcasts, já fui em outras entrevistas e nunca tinha falado dessa forma Do aqui. negócio, em Do si, né? negócio, sabe? Pô, achei fantástico, cara. Uma baita experiência pra mim. E Também de te encarar como empreendedor, né? Porque exatamente, às vezes tu tá lá cara. na lida do dia a dia e tu não percebe que é uma empresa, né? Porque Então, às vezes a gente faz muito aquele negócio do, né, aquele experimento do sapo, né? O sapo tá na panela lá e começa a aquecer a água e ele acaba morrendo. Então tem que tomar um pouco de cuidado, assim. Às vezes é importante tu ir pra Sim, fora aqui do tu campo. tá fazendo isso. Exatamente, né? E levar esse chacoalhão aí pra gente Olhar. pô, ver o que dá pra colocar em prática, o que não dá, né? Mas assim, resumindo, eu sempre critico muito o blumenauense que critica, né? Porque a gente é um povo muito crítico, então geralmente eu falo que eu Total. sou crítico do crítico, porque é aquele crítico sem embasamento, é o crítico o engenheiro de obra pronta, sabe? Que sempre poderia ter feito melhor, mas o cara nunca levantou a bunda do sofá pra fazer alguma Total, coisa. Então eu total. sou muito crítico disso. E também lendo e pesquisando e conversando com muita gente, eu percebo também que tem uma parte dos blumenauenses que são que se veem como concorrentes. E a gente precisa quebrar essa corrente, sabe? De se ver como concorrente. Por isso, cara, que eu sempre faço questão, cara, de convidar todo mundo pra lá, de Gerar aceitar esse, todos os esse espírito convites. de comunidade, Cara, assim, né? tem que ser, velho, porque é assim que a gente cresce. Vocês trouxeram Junks aqui, e uma vez eu tava assistindo o podcast do Sapiens, né? Que também foi Aham. outro podcast, eles deram uma pausa agora, mas acho Sapiens sensacional. é do Roberto. Rodrigo Roberti, É. O fantástico. Roberto acho que foi pioneiro aqui, né? Foi o primeiro. Assim que eu tava pesquisando, não achei o Sapiens na época, por isso que eu fiz o Não, Blumencast. teve o Sapiens Cast aqui do Roberto e teve mais um também que foi antes do teu, que eu me lembro. Antes eu não tô ligado. Pra mim era sempre o Mas o Roberto, Sapiens. foi o Roberto, Foi sim. o primeiro, assim. 6 meses antes. Foi muito É. legal. E é engraçado, porque no começo a gente se via como concorrente, porque eu chamei ele lá e eu falei, cara, tu sabia que no começo a gente se via como. Eu te via como concorrente, daí ele falou, eu também, cara. E dali formou uma grande amizade, sabe? Porque é importante a gente Ele é um colocar as baita cartas cara. na Até mesa ele é um e cara tal. pra trazer aqui, cara. Meu, fantástico, cara. É. Porra, ele tá batendo meta atrás de meta com a corretora de seguros dele. Ele tem o Porão business Comedy, gigante ali ele, com a Postal e ele tal. exatamente, cara. Porra, ele tem muita parte societária em vários negócios, assim, Cara, eu conheci e ele cara na humilde. CIB, cara. Ah, É que um, da hora. porra, cara, gente boa, já trocamos ideia e tal. Tem que trazer ele aqui mesmo, né? Cara, ele vai adorar, assim. E é isso, sabe? Tipo, foi o que a gente percebeu. O que eu ia falar, na verdade, do Junks, né? Que já teve aqui, já teve lá no Blumencast, já teve no Sapiens e tal. Uma vez ele falou o seguinte lá no Sapiens. Cara, vocês já perceberam por que o rock tá morrendo? E por que o sertanejo tá dando tão certo?
o sertanejo Se juntam. se junta, cara. A Maiara Maraíza com o Zé Neto Eles e já Cristiano. perceberam Bruno e isso? Marrone com... Exatamente. O rock, cara, não, é minha banda e pronto, entendeu? Não chama, tipo, o Faz Titãs, não chama o sentido. Jota Quest, não chama É, o Skank e tal. cara, É cada um faz por si, sentido. Deus por todos, e por isso que o rock tá morrendo, o rock Uhum. nacional principalmente, e por isso que o sertanejo e o funk estão... É featuring, cara. O tempo todo eles estão É lá feat, fazendo feat. featuring, cara. É. Então, o que a gente Se precisa tu for aprender... ver, tu falou agora, eu fiquei pensando, é real, né? Essa molecada do Good Vibes ali, Vitor Clay, Vitão, eles estão nessa vibe também. É, eles já entenderam Aham. isso. Já entenderam um pouco. Sim. É real, é real. Porque, cara, é isso. E os youtubers também estão fazendo muita E eles collab. estão juntando até outros tipos É de- funk com nejo Sim. e... Isso. essas Outros confusão. gêneros, né, e É. tal, né? E os youtubers a mesma coisa. Pô, eu curto alguns canais que eu vejo que tem um outro cara de um outro canal vindo, mas que faz um certo sentido. Eu passo a conhecer aquele canal porque ele tava ali num canal que eu tô acostumado a consumir todos os dias. Uhum. Aí eu começo a consumir o canal do outro, mas não tô deixando de consumir aquele Claro. canal lá. Uhum. Então, cara, todo mundo sai ganhando. Então a gente precisa perder esse Quem sai espírito de ganhando é concorrência. as maiores... Esse espírito de as comunidade, televisões aí estão Esse- saindo É, perdendo, tá? Não, claro. Os veículos tradicionais de mídia têm que que se estão criando reinventar. podcasts também, né? Então, É, também. tem uma PL, né, não vou falar de coisa polêmica, mas tem um projeto de lei aí, né, que tá lá, bom, enfim. Não vou falar sobre isso, não sei se você já viu esse Não. PL da fake news, tá? Sim. Tão tá. fudido se essa Sim. porra passar, mas enfim, né, tomara que não passe, tomara que esse episódio saia e não tenha passado. Mas vamos lá. Agora eu perdi até o fio da meada, que eu fico meio doido com esses assuntos, né. Mas o que tu falou é bem real, É a um gente tem problema. a gente tem que ter colaboratividade, tem que se ajudar, e na real esse espírito de comunidade, era isso que eu queria falar. Ele serve para todos os segmentos, tá ligado? Tipo, a gente Serve. tava falando antes sobre corretor de imóveis, aí falando sobre Aham. os podcasts, tu contou a questão do Sapiens. Tipo lá na CIB, né? A CIB, eu sou membro da CDL e tenho uma relação muito forte com a CDL, mas também eu sou associado à CIB. E a CIB ela tem uma pegada de internúcleos, assim, vários núcleos de segmentos. E eles colocam os caras concorrentes na mesa para discutir, tá ligado? E lá eu percebi a riqueza dessa possibilidade. Uhum. Porque quer queira, quer não, que nem o Felipe tava falando antes de comunicação visual, ele é nichado, cara. Ele faz um determinado tipo de produto. O concorrente dele lá é focado num outro produto. Sim. Então tu consegue, é óbvio que vai bater preço, vai chegar a hora que pode Às rolar. vezes certos produtos são iguais, mas tem outros produtos que já não são. Tipo, então eu tem tenho concorrente a certeza que tem cliente teu que daqui a pouco, vamos depende um pouquinho pra rádio. Uhum. Tu concorre um pouquinho com a rádio ali e Claro, tal, claro. é normal. Depende da mentalidade, cara. Porque Mas se o é. cara tem uma mentalidade de entrar na guerra de preço, ele sempre vai competir preço. Uhum. Eu mas sou um cara é. que eu recebo um orçamento, se o cara falar tu faz mais barato, eu Já procuro descarta. concorrente. Exatamente. Não, Mas até aí porque vai a gente muito não dos- vende preço, a gente vende valor, né? E aí vai muito dos É. valores inegociáveis que o João falou, entendeu? Esses são valores É. inegociáveis. Eu também, Sim. cara. E tipo assim, a pessoa quer... A gente tem lá o nosso Media Kit. Ela pede Inclusive, desconto. muito bonito o Media Kit, parabéns. Obrigado. Não é, como eu falo, né? O design não é o melhor, mas a gente tenta. Não, a gente muito é bem feito, esforçado, cara, né? muito bem feito. E aí, Eu não recebi, depois eu quero pegar teu Opa. contato. beleza. O contato comercial é com a Joyce, Com a cara. Porque Joyce? a gente divide Não, mas tarefas. a gente já troca aí, não tem errado. Não, aí. com certeza. E é isso, sabe? Então, assim, são valores inegociáveis. Se a pessoa, ela chega e tem muita gente que não tem tato pra negociar, né? Falar, mas o fulano lá... Então, realmente, faz com o fulano. Tem Uhum. gente que acha que porque tá ameaçando, vou fazer com o fulano, Isso. tu vai... não, então vou baixar aqui o preço como Sim, se tu estivesse sim. passando fome, entendeu? É. As pessoas têm que parar de fazer isso. Uhum. Então, tu... Mas é uma educação, né? Exatamente. E é uma valorização que tu tá fazendo do teu trabalho e Claro. da tua empresa, porque tu sabe o quanto que aquilo ali vale. Ô, Exato. Cantônio, tu tá falando, eu lembrei agora do negócio. Vamos criar uma parceria sobre histórias de empresários aqui da cidade, cara. Postar junto aí no Empreender-C, vamos fazer um rolo desse aí. Vamos pensar. alguma Tava coisa. lembrando disso agora, tu falando de collab e tal, enfim, lembrei disso. Sim. Só pra deixar registrado no mapa pra gente Sim. fazer acontecer. E algumas coisas que eu faço também de deixar registrado lá no Blumencast são isso, cara. Porque daqui a alguns anos eu vou pegar aquele corte e eu falei, por isso que eu falei aqui também, a maior página de Blumenau. Lembra, não sei, viralizou recentemente o vocalista do Coldplay falando isso. Sim, Que sim, ele ia sim. ser a Eu maior lembro. banda do mundo, bababá, bababá. Ele ia tocar naquele festival que ele tava indo e tal. Isso, e aí eu olho o que aconteceu. Mas tu precisa registrar, cara, porque quando tu registra, o universo capta isso aí também, Cara, sabe? a É primeira visualização. pergunta que qualquer consultor de gestão de negócios faz para o empresário é: qual é o teu objetivo? É. Uhum. Aonde tu quer chegar? Eu quero ter um carro novo. Não, eu não perguntei
o teu objetivo pessoal, eu tô querendo saber da empresa. Qual é o teu objetivo aqui nesse negócio? Onde tu quer chegar com esse negócio? Ah, eu quero ser a maior comunicação visual do estado de Santa Catarina. Então tá bom. Agora a gente tem uma meta. E se tu não tiver meta, tu não chega lá nenhum, cara. Exatamente. Tem que ter a cenourinha, seja na frente ou atrás, a cenoura tem que estar ali. A seja, cenoura- seja os boletos para pagar ou os objetivos para É conquistar. verdade, cara. Então é muito legal o trabalho que a gente está fazendo, porque a gente está registrando essas Tu conversas. tem portal? Tu tem o domínio Portal salvo? não, mas quero Mas ter. tu tens o domínio salvo já. Tenho domínio salvo. Ah, ufa. É, tá. tem. Senão já ia dizer diretor. Não, marca também registrada, tudo Não, tu certinho. tem que ter um portal, brother. É, não, Tem eu que ter um sei. portal. Mas aí vai muito na questão do... Não tenho Estruturar. tempo. Preciso Tempo, de gente. exatamente, estruturar. Então, prazer, João Paulo e Anderson, a gente tá com o mesmo problema. Cara, é muito punk mesmo, assim. Mas Sabe eu por acho- quê? Nós hoje temos o portal ali, e hoje eu te confesso, sim, 99% do nosso conteúdo é conteúdo do podcast do Entrevista, que são os nossos programas de YouTube. Então, se a gente for parar para analisar, a gente poderia ser YouTube e Instagram. Porque apesar de que rola muito conteúdo de release, publi editorial de empresas que pagam para aparecer, rola, Sim. né? Mas o portal não é o nosso foco hoje. Só que o que eu percebo no portal? Ele é a nossa biblioteca, cara. Tipo, a gente cataloga e coloca na prateleira do nosso jeito. Sim, total. Entendeu? E até a gente sempre fala, né? A gente não sabe qual que é o futuro do YouTube, por exemplo, né? É. A gente tá numa... Assim, os nossos vídeos estão todos hospedados no YouTube. Mas tira- estão também no portal. Não, mas eu boto o link do importante. YouTube no portal. Sim. Então no O link, portal mas, também. mas a base é o YouTube, né? Sim. Ele replica no portal. Sim. Mas o fato de estar no portal, por exemplo, tem uma aba lá, Empreenda SCcast no portal. Sim. Então tá tudo catalogado do meu jeito. Uhum. Não tá lá dentro do YouTube. Sim. Isso é uma coisa que eu te recomendo, cara, Sim. como dica de negócio. A Assim. gente já fez praticamente projeto, assim, Pelo amor de Deus, o inteiro. teu tamanho é muito maior hoje, mas é é. uma recomendação que eu te dou Sim, pelo que eu sim. sinto, sabe? Não, mas, cara, e realmente tá dentro do escopo, tá? Do roadmap, assim, sabe? Mas é que a questão ainda Agora é... eu também tô com essas gírias de startupeiro, assim. É, exatamente. Roadmap. Eu aprendi lá na Você é Senior. CEO do Blumencast? É, exatamente. CEO. Olha, eu tô mais pra... CEO acho que é a Joyce, né? É, eu tô mais pro carinha do café lá. Vamos pras perguntas? Opa, tem pergunta? Vamos. Caramba, que legal. Vamos lá. Só que antes, acho que... Antes ou depois? Não, vamos nessa pergunta, depois eu te faço a finaleira. Tá bom. Isso, é depois. Porra, ó, rendeu pra caramba. Caraca, que rápido, né? Não, tudo que a é gente bom é assim, ficaria, né, a cara? gente ficaria mais umas 2 horas aqui. É, papo de brother, né, cara? Isso é É, legal pra tranquilo, caramba. cara. Mas só para fazer um apanhado assim da tua conversa, antes da gente fazer as perguntas assim, valeu a pena se jogar do penhasco para ir construindo avião em busca do teu sonho, assim, do que tu gosta de fazer? Valeu. Tem valido a pena? Sempre, cara. Cara, toda noite que eu boto a cabeça no travesseiro, eu digo, valeu a pena, cara. E tá valendo muito a pena. E vai valer a pena. Só resumindo mesmo, assim, fora toda a questão de business, que a gente tá falando que o dinheiro é muito importante, né? Mas ele é consequência desse trabalho. É a Quem questão corre que tu atrás de dinheiro não falou. vê dinheiro, né? E a questão que tu falou, hoje, tipo assim, o Felipe disse, porra, gosta do conteúdo, né? Assiste, tu também consome, pô, fico muito feliz com isso. Mas eu tenho certeza que isso não é 5% daquilo que a gente vai ver daqui 10 anos. O quanto que esses Pô, nós vamos ter novela blumenauense, episódio... nego. Te prepara. também Isso aí a nós gente já vamos fazer conversou junto lá. já, relaxa. Esses Tá tudo episódios, aqui, cara, ó, filme. como o Felipe falou, é o arquivo histórico digital da cidade de Blumenau. Então, assim, infelizmente, hoje a gente tem já um personagem que já não tá mais entre nós, que é o seu Schmidt, da sorveteria, né? Sim. É. E felizmente a gente conseguiu Fazer o programa? com ele contou a história de vida dele, a filha dele estava nos bastidores e ela no final relatou pra gente, cara, tinha coisa que eu nem sabia que ele tinha passado. Então isso fica pra família, fica pra cidade, pra sociedade, É do pra caralho. comunidade. E é uma sacada pra todos também que estão nessa fase, né? Eu fico só Absorver imaginando o todas dia essas que histórias, né, pra ficar o registro, né? Eu fico só imaginando o dia que Quem fez isso que a antes? inteligência artificial puder consumir todo esse conteúdo e responder pra gente aí, fudeu, cara. Cara, olha, eu já entrei pela, assim, como é que é? Eu já entrei pelo cano com essa inteligência artificial algumas vezes, tá? Porque tô querendo, cara, uma inteligência artificial que olhe o meu conteúdo e faça um corte pra mim, assim. Cara, eu já tentei, tá ridículo, tá? Pô, o cara pega a minha abertura, depois pega uma frase do cara, depois uma vírgula minha, assim, cara, Não de funciona, inteligência nada até agora, tá? Chegou o Aí, Daniel aí. ô, meu querido, Tudo já foi no certo. Blumencast também, vai Aí, ser um já papo foi. sensacional aí. Show. Que massa. Ô, André, assim, ó, André, Cantone, Blumencast, tanto faz. Cantone. Ô, Cantone, as perguntas que a gente vai fazer aqui, brother, é assim, ó, não precisa ser... Ô, Anderson, até vai dar uma voltinha com o Dani, pra nós...
as perguntas fazer assim, ó, não é que tu precisa responder rápido, não é que tu Ah. precisa responder em poucas palavras. Aham. A gente só quer que tu não pense pra responder. Sim. Não tem nada demais as perguntas, entendeu? São Aham. perguntas voltadas a negócio mesmo, assim. Mas não pensa pra responder, responde com a tua intuição, tá Uhum. ligado? Pode Quiser deixar. se alongar na resposta depois, tranquilo, mas Tá. começa rápido. Tá bom. Filipão? Cantone, defina um bom vendedor. Bom vendedor é aquele que se comunica, a gente falou, né? É um cara que ele tem pelo menos alguns conceitos já formado. É um cara que, por exemplo, sabe como abordar, sabe escutar, porque a gente fala muito sobre a gente fala muito sobre a fala ativa, mas a gente fala muito sobre oratória, mas a gente não fala sobre escutatória. Porque muitas vezes o cliente, ele tá só querendo falar. E a gente, como é muito ansioso, porque isso também é um grande mal do vendedor, a gente é muito ansioso para vender, para fechar, real. para falar os nossos benefícios. O E a gente, podcast me ensinou a ouvir. isso me ensinou também, cara, Me porque eu era ensinou muito também. ansioso, Eu já cara. deixei vários registros aqui. Que legal, cara. E é isso, sabe? Hoje eu Então, não deixei de falar muito, mas geralmente eu Cara, deixo o cara falar eu mais. acho sensacional. Eu prefiro muito assim o estilo conversa. Às vezes no começo eu até corrigia muito. Não é uma entrevista, é uma conversa lá com o Blumencast, sabe? Porque é isso, é o que eu quero. O que a gente fez aqui, porra, é o suprassumo do que deveria ser. Às vezes a gente não consegue, porque as pessoas também não estão acostumadas, É doutrinadas. que é pai e bola. E aí o cara não engata na... É porque as pessoas daqui também estão acostumadas. Muitas não são consumidoras de podcast, É, então elas não sabem. Então elas ficam esperando a próxima pergunta, elas não Uhum. deixam o cara falar, entende? Então, pô, a troca que a gente teve aqui foi sensacional. É isso aí. Então, cara, Obrigado. eu acho que, além de tudo isso, escutatório. Escutar é muito importante para o vendedor. O Sanem, desculpa, mas compartilhar o Sanem, mas a gente vai linkando os episódios, Aham. ele falou assim, vendeu, cala a boca. Isso! Tá ligado? Ô, eu Vendeu, usava... cala a boca, brother. Cara, Já o meu vendeu. gerente falou isso O mesmo, meu cara. gerente da Guia Fácil me ensinou isso, cara. Falou o valor, fecha a boca. Quem falar primeiro perde. E era batata, cara. Era bem Aham. assim mesmo, cara. Eu falava o valor, pá. Tá, mas tem mais isso, mais aquilo? Sim, tem mais aquilo. O senhor quer. Qual que é o CNPJ do senhor? Pronto, vendia, cara. É um negócio muito louco, cara. Boa. Uhum. O que você... Vamos lá, mais uma pergunta. O que você mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto? Cara, a organização da loja, pra mim, chama muito. Eu sou muito. Apesar Visual? de. Eu sou muito visual, muito estético, assim. Apesar de que eu sempre me acho muito. Eu acho que eu me exijo muito, assim. Talvez isso também seja uma característica de quem é estético, né? Uhum. Porque eu não consigo entregar um produto que eu acho ainda bom. As pessoas falam, pô, mas teu Media Kit é bom. Ah, mas os teus posts, teus carrossel são bons. Cara, ainda não tá bom, entende? Eu tô sempre querendo mais, assim. A Joyce começou a entrar porque eu tava também me cobrando muito. Comecei a ficar meio que numa pilha de ansiedade e tal. Comecei a passar mal. Tamo junto. E aí, cara, eu pensei, não, ela precisa vir, e aí, de novo, a gente volta no feito é melhor que o perfeito. Então, mas, cara, eu entro numa loja, organização, as coisas equilibradas, não tudo para um lado, não tudo para o outro, assim, eu acho que essa Disposição é questão, importante. A diagramação Isso, certinha e exato. tal. Porra, isso me dá um quentinho no coração, sabe? É muito bom. Isso aí. Era isso que a gente queria mesmo. É? Boa, Filipão. O que é gestão? Hã? O que é gestão? Cara, o que é gestão é tu conseguir equilibrar todos os pratos, né? Porque a gente tá o tempo todo ali, né? Boa. Com vários pratos ali equilibrando, tá? Primeiro tu tens que pegar ali das pessoas, né? Tu tem que ser um bom líder. Depois tu tens que pegar ali a parte das finanças, porque tu não pode deixar de ver se tu tá recebendo, se tá sendo lucrativo ou não. Uhum. Depois tu tem que pegar o lado do cliente, o lado da venda. Então o tempo todo tu tem que fazer esse balé aí, essa dança, né? Essa orquestra, e todos os instrumentos têm que tocar. Então, gestão para mim é isso, cara, conseguir fazer com que cada instrumento entre na hora exata, né? Uhum. Agora entrando mais na prevenção jurídica. Você já foi processado? Teria como ter se prevenido para não ser? Graças a Deus não. Espero Boa. nunca ser, cara, Mas rola uma prevenção assim no teu conteúdo e tal? Ou tu vai Cara, lá- já rolou. A gente fez inicialmente por muitos episódios a gente tinha o como é que é? Não é contrato, Autorização de uso de autorização de imagem e tal, né? Para ir pro ar tudo certinho. Muitas pessoas, inclusive advogados que foram lá, falaram assim: cara, parabéns, né? Nunca tinha visto isso em nenhum lugar e tal, mas acho que é importante tal, Uhum. tu se precaver dessa forma.
Então, mas, cara, depois a gente percebeu que, pô, se a pessoa deixa ir pro ar é porque ela autorizou, se ela foi ali é porque ela autorizou, né? Uhum. Mas com os teus clientes, assim, tu faz alguma relação contratual? A ou- gente tem o contrato, sim, a gente tem o contrato. Hoje a gente faz, eu não sei se a gente faz desde o começo o contrato com os clientes. Aí é o meu jurídico ali. Jurídico, financeiro, comercial, tudo ali com a Joyce. Essas perguntas elas têm um mote, né? A gente tem Aham. feito para vários convidados Legal, por cara. um objetivo. Depois explico melhor. Tá bom. Filipão, Agora uma pergunta objetiva, né, pra ti. o que tu é bom? Bom, não vou responder. Não? Tem controle absoluto das suas finanças? Controle absoluto? Não. Aí, Controle Não? absoluto, Boa. não. Não tem. a cara. Joyce tem. Um pouco mais, mas às vezes ela gasta também, tá? Mas assim, a gente é bem controlado, mas eu não vou dizer, cara. O controle absoluto, não. Não, absoluto não. Acho que são poucos que têm um São, controle cara. absoluto, né, cara? Porque, cara, de novo, É, hoje. a maioria que veio aqui disse que não. Não, Ó, eu acho que foram honestos. Mas e teve alguns que disseram que sim, que eu acreditei também. que eu acreditei também. É. Também concordo que existam, mas são realmente muito em menor número, assim, sabe? É. Porque, cara, hoje o meu foco, eu digo, a gente brincou agora, né? A Joyce é jurídico, financeiro, comercial. Cara, eu brinco com ela. Tu só me manda no lugar e liga a câmera, tá ligado? Pra fazer. Cara, é o porque. sonho de qualquer pessoa. É E isso aí. graças a Deus hoje eu tenho podido fazer isso, sabe? Porque, cara, eu tava numa pilha tão grande, era gente querendo fechar negócio, e aí enquanto tu tá fazendo isso, tu tá deixando de produzir conteúdo, sabe? Uhum. E aí enquanto tu tá com conteúdo, tem um monte de gente ali no teu WhatsApp e tal, então tu não consegue. Então hoje eu sou muito o contato ali, eu sou muito relações públicas da Aham. página, né? Eu que respondo os directs que são dos seguidores, né? Os orgânicos, digamos, né? E aí as DMs ali que são de pedidos de comercial, daí vão para a Joyce que responde, né? Uhum. É E verdade, fa- porque eu pedi um media kit e ele falou, não, o Joyce já vai te mandar. É isso aí, cara. Não, a questão de processos, né? Tá bem estruturado. Organizadinho, É, né? Isso, exatamente, Tem cara. que Aí eu no isso é a base. funil já vai aquecendo o lead, Isso, exatamente. Mas isso aí já é cria a a base regra de do negócio. relacionamento com o cliente. Tem que Exato. estar bem separadinho, direitinho, Tem que, quem cara. faz o quê, não Cada pode, senão é exatamente. bagunçado. É igual num time de futebol, né, cara? É. Tem o camisa 9, tem o camisa 2, tem um, né? Cara, então, cara, o goleiro não dá para o tempo todo e querer fazer gol, né, cara? É. Nem todo mundo é Rogério Ceni, né? Eu sou É. São Paulino, desculpa. Tive que puxar Algum essa. defeito todo mundo tem que ter, né, cara? Não, tô zoando, de boa. Não, mas eu também não sou futebolista, assim, eu sou Eu bem também não desapegado. sou. Não, Eu nem não. sabia que o Rogério Ceni era de São Paulo. Pô, daí tu Ai, quebra, quebrou, tá? pô. Pô, Felipe 20 foi anos. campeão. Felipe ganhou essa o Felipe ganhou. Nunca dei muita Caramba. importância pra isso, Eu sou cara. vascaíno, Sempre né, fui cara? vascaíno. Então eu não posso falar muita coisa. Ah, não, mas então, isso eu sei que é sofredor. É, Tu isso também é. é, pô. É, Cara, Não, eu sou nada, velho. Mas ele se dizia ser vascaíno. A melhor Não. piada pro vascaíno, cara, que, né, não é piada, né, mas uma constatação é bom demais pra Série B, mas ruim demais pra Série A, né, cara? Tinha que criar um intermédio ali, cara. Foda, cara. Série AB ali pro Vasco. Mas, ô, Cantoni, porra, o papo tá sensacional. Eu, sinceramente, espero que tu volte aqui pra gente fazer o registro do Blumencast, maior portal de comunicação, Amém. maior veículo aí da cidade um dia. Que esse episódio fique no ar durante muitos anos, que lá na frente a gente possa ver a evolução que todos nós tivemos, né? Com certeza. Eu acho que talvez a maior riqueza desse registro é isso, esse registro histórico de um retrato do momento que tu tá vivendo, né? Exato, cara. E, pô, obrigado pela oportunidade de poder fazer esse registro pra ti e poder estar junto aí. Isso é bacana, isso é muito, muito importante pra nós também, Uhum. porque, pô, tu tá se tornando uma referência no mercado de podcast, é importante pra nós tá conectado dessa forma também, né? Pô, Então- cara, fico feliz. Não acho que é tudo isso que tu falou, mas Não, fico mas feliz, cara. reconhecimento. Porra, né, tu que é um cara aí que já, como a gente comentou algumas vezes, né, a internet era mato, o cara já produzia conteúdo de Blumenau, sempre teve essa paixão, não sabia dessa questão do cemitério ter sido um pouco, né, desse foi. incentivador, né, pra história, mas faz Eu todo tenho sentido. vídeo, o Jaime, cara. Aham, Eu tenho vídeo no meu YouTube da enchente de 2008, cara, aham. que nós fazíamos. Caraca, eu já era metido meio que a blogueira, eu tinha um blogspot do meu terceiro ano, né? E aí eu também publicava algumas fotos, eu também era metido a repórter, assim, Foi o meu primeiro negócio, não foi o meu primeiro negócio, mas uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, ligado a business foi um jornal. Eu fiz um jornalzinho na escola, depois um Aham. jornalzinho no Senai, depois um jornal na FURB. Cara, Sempre foi, velho. eu sei que, né, tá estouradaço o tempo aqui, mas eu vou... Não, fica de boa, já dale. deixa o registro. Mas eu quero que tu ainda faça uma última... Sim, e o quê? Eu ainda vou Mais uma fazer pergunta? uma... Tá bom, beleza. Não, mas é só realmente assim, porque a gente tem muita coisa em comum, cara. Porque eu também fiz jornal na escola, eu também fiz. Cara, só pra ter uma ideia. criar um conglomerado em eu- Santa Catarina Eu, de comunicação. e eu revolucionei as apresentações de história, cara, porque todo mundo ia com cartolina lá na frente. A gente criou um vídeo apresentando, era o Defundão News.
E aí, cara, a gente gravou e a gente pegou o DVD da escola, né? Um aparelho, colocamos o DVDzinho lá, época do Nero, né? Lembra lá? Uhum. E aí colocamos o DVD e aí, tipo assim, a gente não se apresentou, deixou lá passar a apresentação, Que cara, massa. foi muito diferente, tá ligado? Então, Eu essas tinha coisas. o H News no Senai. H-News. Aí só que aí a gente era mão de vaca, não queria imprimir pra todo mundo, aí fazia uma A3 grande e botava nas salas de aulas, tá ligado? Massa, cara. Aí a galera Mas isso é ali, a questão da inovação, que a gente, porra, a gente tá falando de empreender, né, cara? E a inovação, ela tem que estar sempre Uhum. junta, né? E assim, muitos paralelos com o que a gente conversou aqui, eu e tu. E, cara, gostei muito de ter conhecido o Felipe, não te conhecia. E conhecer a tua empresa, saber, assim, cara, que tu tá também inovando muito, que tu tá o tempo todo querendo ser melhor naquilo que tu é, tu tá se cobrando. É isso aí. Tu tá também elevando o mercado, que é um mercado que talvez estava meio estagnado. Tu tá profissionalizando esses profissionais, né? Como a gente conversou ali no off, tem gente que às vezes não dá conta porque não tá acostumado, mas tu tá elevando a régua do teu segmento. Cara, parabéns pela empresa, parabéns Obrigado. aqui, cara, pelo host. Vocês se Tamo junto. complementam muito bem, assim, é uma troca muito É um bacana. bate-bola, a gente vai É se muito legal, complementando. cara, muito legal. Parabéns, eu gosto muito dessa Eu brinco pegada. assim, ó, tu vai dar uma volta Pega uma cidade mais pro interior, né? Ah. Dá uma volta no centro e dá uma volta em Blumenau. Blumenau tá um nível muito high de fachada, Ah, do comércio. aham. Por quê? Porque o mercado de comunicação visual é absurdamente aquecido. Sim. É batata, cara. Vai mais pro interior, assim, pega. Não vou falar aqui da região, né? Mas pega mais pra cima de Rio do Sul, lá e tal, o Laje, Otacílio Costa, tu percebe que o comércio é diferente. E o que tu falou é bem real. A régua aqui é muito mais alta. Por quê? Uhum. Porque o mercado de comunicação visual é aquecido. E muito é culpa da Arte Pro Exatamente. mesmo. Meu, cara, fantástico. É real. E, inclusive, eu já pensei aqui até num conteúdo, cara, porque eu lembro de uma foto da Rua 15, de antigamente, que tinha aqueles luminosos, com lâmpadas mesmo, Aham. assim. Era lindo. Como é Tem que era? gente... Lojas A Prosdóximo, a tinha a Prosdóximo, mas HM, Hermes porra, e... Como é que é? Hermes Macedo. Hermes Hermes Macedo. Macedo. Então, Que porra, era o tinha... Natal, né? O Natal da cidade começou fantástico, pela Natal Hermes Luz Macedo. ali, exatamente. Então, assim, pô, tem uma foto que eu acho fantástica, tá lá no Antigamente Blumenau, assim, da Rua 15, com cheio de letreiro, e geralmente eram letreiros verticais, o nome das lojas eram verticalizados, Onde é que assim. eu consigo essa foto? Meu, eu vou te mandar bem, Manda pra bem, mim, pô. bem tranquilo, cara. Vocês já Vou vão fazer vai um- rolar um business Não, aqui, e aí ó, eu tava certeza. pensando exatamente isso, de um conteúdo, né, Network. cara, que faz muito sentido, assim, porra, lá daquela época e tu continuando, né, cara, nesse Inovando, segmento, é. inovando e tudo mais, né, cara. Faz muito sentido. Cara, é claro que teve leis também, né, que diminuíram, né, o Sim, tamanho sim. ali Não, da mas fachada. todas elas Mas eu em sempre amei, benefício, cara. cara. É, Ô, eu quero, pra nós fechar, sim. e desculpa, né, mas vai ficar assim, não vai ser o maior, mas vai estar, acho que no top 3 frouxo. É. Normal de um podcast, né? 2 podcasts juntos aqui, cara, só poderia dar verdade. isso, né? Eu queria que a gente no final sempre pede alguma coisa mais motivacional, mensagem e tal, né? E eu sempre procuro gerar um gancho na trajetória do cara. Então eu queria que tu mentalizasse aquela noite, lá no domingão que tu tava aquecendo No micro-ondas, micro-ondas, pequenas ondas. Caralho. E fechamento, né? Imagine que... Meu, é verdade, as coisas se conectam, né, cara? É. Imagine que tem algumas pessoas nesse dia lá, agora, e não estão assistindo, né, o Faustão, sei lá, estão Aham. assistindo o Empreenda. Qual foi o gatilho? Qual a mensagem? Como que tu não desistiu? Por que que tu começou? Por que que no domingo tu pensou isso, na quarta tava lá, entendeu? Uhum. Essa mensagem, essa vibe, eu queria que tu transmitisse pra audiência que tá aí. Eu acho que a pessoa ela tem que ser insatisfeita, de certa forma, sabe? Ela precisa ser, o tempo todo ela precisa ver que ela pode melhorar o segmento dela. Porque assim, cara, o que aconteceu, eu não estava totalmente pronto, mas talvez o meu mindset já tivesse pronto para que aquela ideia ela pudesse ir para o forno. Então, eu fiz um retrospecto da minha vida, meu pai, as coisas que ele fazia quando eu era pequeno, a minha tia, eu comecei a perceber que tudo isso foram sementinhas que foram plantadas, a minha vontade pelo jornalismo, que eu comentei aqui um pouquinho e tal, foram para que quando chegasse esse momento que eu tivesse na possibilidade, na iminência de empreender no Blumencast, isso acontecesse. Então eu quero dizer para as pessoas que elas se preparem, que elas não deixem a oportunidade acontecer, porque quando a oportunidade acontecer, o mercado vai olhar para quem já está preparado. E não adianta você se preparar para quando essa oportunidade ela estiver à sua frente, sabe? Então, o tempo todo, cara, aquilo que a gente comentou aqui hoje,
Se você adora passear de cachorro, pega os teus cachorros e seja o melhor passeador de cachorro. Se você gosta de fazer cachorro-quente, seja o melhor vendedor de cachorro-quente, produtor de cachorro-quente, mas faça aquilo ali, cara, o tempo todo pensando, cara, como que eu posso melhorar aquilo ali? Porque quando a oportunidade chegar, ou até, como tu falou, a cenoura estiver atrás e não na frente, tu vai ter um caminho a seguir. Se eu não tivesse, de forma inconsciente, olhando para a cidade, pensando, porra, que legal que eu moro nessa cidade, como ela é linda, como ela tem natureza exuberante, como ela tem uma rica história. Se eu nunca tivesse tido esse olhar, naquele domingo eu não teria tido a ideia de ter feito o Blumencast, um podcast focado e nichado na história de Blumenau. Então é isso. Sempre esteja insatisfeito na questão dos teus conceitos. O que você pode melhorar naquele teu segmento, para que quando a oportunidade tiver, você consiga agarrar. A inquietude, né, cara, do empreendedor. Isso. Acho que essa é a melhor palavra. Antes, melhor do que insatisfeito é inquieto. Seja mas inquieto. insatisfeito é real, porque o próprio Olavo, eu gosto de citar a gente, né, mas enfim, a homeostase, né, quando se entrega a homeostase, que é o estado inerte de você ficar parado, né, você tá fadado à morte, né? Exato. Então você tem, mesmo para se alimentar, para ir no banheiro, tu tem que sair da inquietude. Da inércia. E é bem isso que tu falou, cara. Porra, animal. Parabéns, Tamo irmão. junto, cara. Tamo junto. Valeu. Obrigado, João. Top Obrigado, demais. Felipe. Cara, Tamo junto, Antônio, cara. satisfação Espero vocês tremenda. lá no Blumencast. Nós Vamos marcar a data vou lá. ficar honrado. Tamo Eu junto. também. A você que está nos acompanhando até agora, aí no YouTube, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação. Compartilha Segue o aí. Blumencast lá no YouTube favor, também. isso aí. Compartilha com seus amigos, né? Foi uma honra tremenda. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa aqui que seus amigos podem ver também. A você que está nas plataformas de streaming também, deixe seu like, compartilha aí. No www.empreendasc.com.br você encontra muito conteúdo sobre empreendedorismo, negócios, business, tudo que você precisa para a carreira empreendedora. Logo, logo com mais novidades também. Esse foi mais um episódio do Empreender Cast. Valeu! Tamo junto.